Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, o híbrido renegado. Parte 8, capítulo 80. Durante quase 2 meses depois disso, os vários planos do governo mundial contra os piratas do Roger não produziram resultados. Desde que a tripulação se desfez, nenhum vestígio deles foi encontrado, nem mesmo uma única pista. Como alguém poderia esperar capturá-los? A missão de Ortoren relacionada aos estudiosos também havia estagnado na sede. O departamento de inteligência recebeu algumas pistas vagas de Gion, mas após verificação, nenhuma delas se mostrou realmente útil. Com a situação paralisada, Ortoren finalmente decidiu zarpar para o Mar do Sul para realizar uma investigação no local e procurar qualquer vestígio dos estudiosos. É claro que, como sempre, ele não tinha intenção de produzir resultados significativos no caso de Chara. Essa viagem ao Mar do Sul não passava de um pretexto para usar os acadêmicos, com o verdadeiro objetivo de, eventualmente, reivindicar o crédito pela captura de Roger. A viagem até o Mar do Sul foi relativamente simples. O navio de guerra de Ortoren partiu primeiro do quartel-general da Marinha, depois chegou à Terra Santa de Mary Geoise, onde foi içado pela Headline por um guincho gigantesco antes de ser baixado nas águas do Mar do Sul. Enquanto o navio de guerra descia lentamente para o mar, Gion ergueu os olhos para a Headline atrás deles e perguntou de repente: a propósito, vocês já passaram por Mary Geoise várias vezes, mas nunca subiram até lá, não é? Não. Garp-san me disse que é um lugar horrível e que eu deveria evitar ir lá a menos que fosse absolutamente necessário. Melhor ficar longe do que arriscar problemas desnecessários. Ortoren sentou-se na beira do convés, colocou um pequeno balde no chão e imediatamente lançou sua vara de pesca na água. Gion pensou nisso por um momento e então assentiu. Isso parece algo que o Garp-chan diria. Mas é verdade, Mary Geoise é realmente um lugar terrível. É por isso que, além do almirante da frota ir lá ocasionalmente para apresentar relatórios, não creio que nenhum dos nossos superiores esteja ansioso para pôr os pés naquele lugar, disse Ortoren com um leve sorriso. Sim, mas isso é pura autoilusão. Nós, fuzileiros navais, hasteamos a bandeira da justiça. Mas quanto mais contato temos com Mary Geoise, mais nos deparamos com coisas que contradizem tudo que defendemos. E não importa nossa posição ou patente, somos impotentes para mudar isso. No fim, só nos resta fingir que não vemos e dizer que é para o bem maior, ponto. A voz de Gion carregava um tom amargo. A geração mais antiga de veteranos da Marinha, incluindo Garp, nunca havia reclamado disso na frente de Ortoren. Eles apenas o advertiram para manter distância de Mary Geoise sempre que possível. Provavelmente, apenas a nova geração de fuzileiros navais como Gion, ainda firmes em seu senso de justiça, mas não acostumados a essas sombras recorrentes, ousou criticar abertamente Mary Geoise e a chamada justiça que ela representava. Você está falando dos dragões celestiais e do comportamento ultrajante deles, não é? Ortoren balançou a cabeça e sorriu. Mas acredito que um dia, mais cedo ou mais tarde, daremos um fim nisso. Claro que você pode dizer isso, você nunca sentiu a impotência que vem com isso. Eu costumava pensar da mesma forma, que um dia resolveríamos tudo. Mas agora, hehe. Gion deu uma risadinha, deixando o resto subentendido. Ortoren permaneceu em silêncio, concentrado em sua vara de pesca. O navio de guerra deslizou firmemente pelo mar, deixando aquela faixa de água para trás enquanto navegava mais adentro do Mar do Sul. Ao mesmo tempo, no porto da ilha Baterila, no Mar do Sul, após mais de 2 meses, uma figura solitária desembarcou de um pequeno navio mercante. Ele parecia completamente comum, uma barba por fazer cobrindo o rosto, feições marcadas pelo tempo, poeira e cansaço. Uma garrafa de vinho meio vazia pendurada na mão e um sorriso bêbado estampado no rosto. Você não vai embora conosco, Rod? Eu me afeiçoei bastante a você. Tem certeza de que não quer ficar como meu marinheiro? Perguntou o capitão do navio mercante, com certa relutância. O homem chamado Rod acenou com a mão desplicentemente. Eu já disse, está em a minha cidade natal. Vou voltar para me estabelecer e me casar. Mas se daqui a alguns anos vocês ainda estiverem passando pela ilha Baterila, talvez eu embarque de novo. Que pena mesmo. Mas me prometa uma coisa, se eu passar por aqui de novo daqui a 2 anos, você entra como marinheiro. Só que vai ter que largar esse seu vício em bebida. Comece agora, senão quem ia querer casar com um bêbado como você? Disse o capitão rindo. Hahaha. Parar de beber? Impossível. Nunca vou parar nesta vida. Rod soltou uma risada embriagada e cambaleou para fora do cais. Olhando para trás, o capitão apenas balançou a cabeça. Rod era um bom homem. Nos últimos 2 meses, demonstrara excelente habilidade náutica e conduzira o navio mercante em segurança através de várias tempestades violentas. O único problema era que ele estava um tanto desleixado. Não tomava banho há mais de 2 meses, mantinha-se bêbado quase todos os dias. Cheirava álcool e sua barba espessa crescerá tanto que ninguém conseguia ver seu rosto direito. Por causa disso, os outros marinheiros tendiam a manter distância dele. Em pouco tempo, o navio mercante embarcou mais alguns passageiros e zarpou novamente, deixando a ilha Baterila para trás. O homem chamado Rod, no entanto, abandonou sua fachada de bêbado no momento em que chegou à cidade. Embora seus cabelos despenteados e barba espessa ainda escondessem seu rosto, não havia como confundi-lo. Ele era ninguém menos que Golden Roger, o rei dos piratas que o governo mundial vinha perseguindo em vão por mais de 2 meses. Você não mudou nada, Baterila. Roger estava parado na sombra de um beco, observando a pequena e modesta cidade. Não era movimentada, na verdade era bastante pobre, mas ele murmurou as palavras baixinho para si mesmo. Do lugar onde estava, ele tinha uma visão clara da rua principal que saía do porto. Roger permaneceu imóvel, como se estivesse esperando, à espera de alguém. Ao meio-dia, após algumas horas, uma figura finalmente apareceu. Ela tinha um rosto de beleza impressionante, longos cabelos ondulados com reflexos rosa pálido e dourado, e uma figura esbelta. Um sorriso gentil adornava seus lábios enquanto cumprimentava os moradores da cidade calorosamente, claramente conhecida e amada por todos ao seu redor. Ela carregava uma pequena cesta de mantimentos, parecendo muito com uma jovem a caminho do mercado do porto para comprar frutas e verduras frescas. De qualquer ângulo que se olhasse para ela, parecia apenas uma adorável e comum moça da cidade. Seu nome era Porgas de Rouge. Ao passar pelo beco, o corpo de Roger estremeceu. Ele deu 2 passos apressados para a frente, mas uma hesitação brilhou em seus olhos, um traço de medo. Medo de perturbar a mulher à sua frente.
Foi impressionante ver tal expressão no rosto do rei pirata. Roger sabia onde Rouge morava, mas não se atrevera a ir até lá. Temia o que poderia encontrar, que ela já estivesse casada, criando filhos, vivendo uma vida tranquila e pacífica. Se isso fosse verdade, não sabia como se sentiria. Talvez lhe desse sua bênção, mas também se conhecia muito bem. Era um homem mesquinho, e o ciúme certamente o consumiria. Então ele não foi. Simplesmente esperou ali, na esperança de que esse encontro fortuito acontecesse. Rouge parecia alheia à figura que espreitava nas sombras. Ela passou por ele, mas quando estava prestes a desaparecer de sua vista, parou de repente, como se pressentisse algo. Lentamente virou a cabeça em direção ao beco. Nem a divisão de inteligência dos fuzileiros navais, nem os agentes da polícia de contra-inteligência do governo mundial conseguiram reconhecer o disfarce tosco de Roger depois de todo esse tempo. Mas naquele beco escuro, apesar da pouca luz, da visão obstruída e da distância entre eles, quando seus olhares finalmente se encontraram, tudo ficou claro. A cesta de Rouge escorregou de sua mão e caiu no chão. Seu rosto se encheu de uma mistura complexa de surpresa, alegria e preocupação. Naquele instante foi como se o beco escuro fosse banhado pela luz quente do sol do meio-dia. Rouge não se importava mais com as aparências. Levantou a saia e disparou para o beco com abandono desenfreado, esquecendo-se completamente da compostura de uma dama. Embora o homem à sua frente parecesse imundo e exalasse um forte cheiro de álcool, a saudade se sobrepunha a tudo. Nas sombras, as duas figuras se encontraram e se abraçaram com força, agarrando-se uma à outra com uma emoção ardente. Você voltou! Rouge exclamou com a voz embargada pela emoção. Roger deu um tapinha leve nas costas dela e sussurrou. Desculpe a demora. Capítulo 81. No Mar do Sul, havia uma ilha desabitada coberta por uma densa selva, aparentemente intocada pela mão humana. Perto do centro da ilha, um penhasco íngreme escondia uma caverna. Lá dentro, uma vasta rede de túneis sinuosos estendia-se montanha dentro, como se todo o pico tivesse sido escavado. Parecia uma base secreta construída por alguma organização clandestina. Esta era, na verdade, a Base Mar do Sul dos Combatentes da Liberdade, uma organização agora oficialmente classificada pelo governo mundial como uma força armada ilegal. Dentro de uma das câmaras da caverna, Dragon esfregou as têmporas, sentindo uma dor de cabeça começar a surgir enquanto encarava a montanha de documentos à sua frente. Se isso continuar, nossos fundos acabarão em apenas 2 anos. Sem dinheiro suficiente, a organização não sobreviverá. Precisamos encontrar uma nova fonte de financiamento. Dragon gemeu, agarrando a cabeça em frustração. Em frente a ele estava sentado um homem de aparência bizarra, com uma cabeça desproporcionalmente grande e maquiagem grotesca, cuja aparência era ao mesmo tempo cômica e perturbadora. Este era Empório Ivankov, parceiro de confiança de Dragon, e mais tarde, cofundador do Exército Revolucionário. E quanto às pessoas que costumavam nos apoiar? Perguntou Ivankov, franzindo a testa. Desde que o governo mundial nos classificou como um grupo armado ilegal, essas mesmas pessoas têm nos evitado como a peste. Dragon suspirou pesadamente. Esse é um problema sério. Que tal o seguinte? Por que não escolhemos um país membro e roubamos seus fundos? Sugeriu Ivankov com um tom sombrio, após refletir por um instante. Dragon balançou a cabeça. Essa não é uma opção, Ivankov. Nem todas as nações membros são nossas inimigas. Muitas só se juntaram ao governo mundial em busca de proteção e segurança. Nosso objetivo não é derrubar esses países, mas sim os regimes tirânicos que os exploram. Dragon não criou os lutadores da liberdade para que se tornassem saqueadores. Se esse fosse seu objetivo, ele poderia simplesmente ter formado uma tripulação pirata. 1 ou 2 ataques poderiam ser aceitáveis no início, mas viver de pilhagens das nações membros só destruiria sua reputação. Se seu nome fosse manchado, os lutadores da liberdade jamais prosperariam. E depois, você não é homem de negócios, e não temos nenhum empreendimento promissor. Que tal nos tornarmos mercenários? Poderíamos proteger nações assoladas por piratas e outros tipos de escória, e depois cobrar deles pela proteção, propôs Ivankov novamente. Dragon considerou a ideia. Não era impossível, mas claramente não era um caminho viável a longo prazo. No máximo, poderia funcionar enquanto a organização ainda fosse pequena. Você conhece alguém influente no Mar do Sul? Alguém rico o suficiente para nos apoiar? Perguntou Dragon, esperançoso. Um lampejo de nostalgia cruzou os olhos de Ivankov, e um leve sorriso surgiu em seu rosto pintado. Conheço alguém forte, mas ele é pobre. Mesmo que tivesse riquezas, tenho certeza de que as daria todas aos necessitados. Um homem assim jamais será rico. Dragon inclinou-se para frente, interessado. Quem é ele? Um padre gentil, porém desajeitado. Não se incomode com ele. Ao contrário de mim, ele só quer uma vida tranquila e pacífica, disse Ivankov com um sorriso. Entendo. Dragon estava curioso, mas ao ouvir as palavras de Ivankov, só conseguiu balançar a cabeça em desapontamento. Se é assim, então não há mais nada a dizer. Ivankov mudou de assunto rapidamente. Você é filho do herói Garp. Não me diga que suas conexões são tão fracas. Você não conhece nenhum benfeitor rico que possa nos apoiar? Existem alguns, admitiu Dragon, mas não no Mar do Sul. No Mar do Leste tem um amigo que é um mestre espadachim. Ele administra um dojo em uma pequena ilha. Parece simples, mas ele é incrivelmente rico. Dragon deu uma risadinha. Enquanto Dragon e Ivankov continuavam discutindo como garantir o financiamento para os combatentes da liberdade. Não muito longe da ilha deserta, o navio de guerra de Orthorin cortava o mar. No convés, Gion segurava um par de grilhões de pedra do mar nas mãos, observando Orthorin com expectativa. Deve ser a qualquer momento, não é? A lua cheia está chegando. Orthorin, para evitar qualquer acidente, por que eu não te amarro agora, te penduro na popa e te arrasto para trás do navio? Orthorin, ocupado em guardar seus equipamentos de pesca, parou abruptamente ao ouvir as palavras dela e a olhou horrorizado. Como você pode ser tão cruel? Se você enlouquecer, este navio de guerra inteiro não vai aguentar. Como comandante deste navio, você é responsável pela segurança de todos. Do que você tem medo? Lá em Marineford, Zephyr Sensei e os outros não te imobilizaram na baía e te espancaram? Não se preocupe, eu dou conta, disse Gion, quase triunfante. Ela ainda se lembrava de como Orthorin quase a havia arremessado para longe com um único soco. Só de pensar nisso, ela estremecia. Durante 2 anos, ela não teve chance de se vingar. Agora, estava sozinha em uma missão com Orthorin, e por acaso era noite de lua cheia. Com um motivo tão legítimo para espancá-lo, como poderia não aproveitá-lo? Orthorin lançou-lhe um olhar que demonstrava que já a conhecia bem, com um sorriso debochado. Por que você acha que tenho ajustado nosso curso nos últimos dias? De acordo com as cartas náuticas do Mar do Sul, há uma ilha desabitada bem à nossa frente. Portanto, poupe-se do trabalho.
Quando a lua cheia nascer, eu mesmo irei à terra firme. Não colocarei o navio em perigo. O quê? Disse Gion com clara decepção. Mas mesmo assim, ninguém vai conseguir te tirar disso. Não seria um desperdício desta lua cheia? Ainda acho melhor te amarrar com pedra do mar e te arrastar atrás do navio. Ou então vamos nós dois para a costa e eu te ajudo lá. Não precisa. Já apanhei do Garp-san e do Zephyr-sensei lá no quartel-general, e não foi problema nenhum. Que fuzileiro naval novato não apanhou deles? Mas apanhar de você, principalmente na frente dos meus subordinados, prejudicaria minha autoridade. Como eu poderia comandar tropas depois disso? Disse Ortorin com firmeza. Seu orgulho era um dos motivos, mas na verdade, ele simplesmente não queria que aquela mulher perversa, Gion, encostasse um dedo nele. Quando Gion estava prestes a argumentar novamente, Ortorin a interrompeu com um gesto. Além disso, aquilo aconteceu no quartel-general, onde era seguro. Agora estamos em alto mar. Se você me prender com pedra do mar e me afogar, e nos depararmos com um inimigo poderoso, isso não seria um grande problema? Gion parou por um instante. Ela teve que admitir que ele estava certo. Se Ortorin enlouquecesse, seu poder de combate seria aterrador, mas pelo menos ele ainda poderia lutar. Se ele fosse acorrentado e submerso, e eles por acaso encontrassem inimigos, seria desastroso. Embora ela duvidasse que houvesse alguém no Mar do Sul que pudesse representar uma ameaça real para eles, era melhor não correr riscos. Tudo bem, usaremos aquela ilha, concordou Gion finalmente. Embora o jeito como ela balançava as correntes de pedra do mar na mão mostrasse que ela não estava feliz por deixar essa oportunidade escapar. Em pouco tempo, o navio de guerra cortou as ondas. Os fuzileiros navais posicionados na torre de vigia no topo do mastro olharam através de seus binóculos e avistaram a silhueta da ilha-alvo no horizonte. Ao mesmo tempo em que os fuzileiros navais avistaram a ilha, o jovem membro dos combatentes da liberdade correu para a caverna de Dragon, perturbado e ansioso. Dragon-san, tem um navio de guerra que parece ser do quartel-general da marinha. Ele está vindo direto para cá e chegará em breve. O quê? Dragon ficou estupefato. Essa ilha esquecida por Deus não tinha recursos, nem mesmo água doce visível. Apenas as cavernas escavadas no penhasco a tornavam habitável. Da superfície, o lugar parecia totalmente desprezível. Então, por que os fuzileiros navais estavam vindo para cá? E pelas palavras do menino, eles não estavam apenas passando por perto. Estavam indo direto para a ilha. Isso significava que havia uma grande probabilidade de que pretendessem atracar. Rápido, escondam todos os nossos navios. Não deixem que nos encontrem. Meu palpite é que eles só estão parando para descansar. Provavelmente partirão depois de uma curta estadia. Digam a todos na ilha para retornarem imediatamente às cavernas e selarem as entradas. Certifiquem-se de que os fuzileiros navais não nos detectem, ordenou Dragon sem hesitar. Assim que recebeu as ordens, ele se acalmou. De todos os ângulos, aquela ilha não tinha valor algum, e sem água na superfície, os fuzileiros navais não poderiam ficar por muito tempo. Sua base também estava bem escondida, enterrada dentro dos penhascos, com apenas 2 entradas de caverna. Enquanto essas entradas permanecessem seladas, ninguém do lado de fora notaria nada de incomum. Dragon estava confiante de que poderiam evitar esse encontro inesperado com os fuzileiros navais. Afinal, não era como se os fuzileiros navais tivessem lunáticos que invadiriam a ilha sem motivo e explodiriam a montanha. Capítulo 82. Em pouco tempo, o navio de guerra ancorou ao longo da costa da ilha deserta. Assim que a prancha foi baixada, Ortorin desembarcou com um pesado martelo de guerra preso às costas, seguido de perto por Gion. Parecem tocadas sem sinais de desenvolvimento ou habitantes, certo? Ortorin lançou um olhar casual à ilha e, em seguida, liberou seu aqui da observação para examinar a superfície. E de fato não havia ninguém por perto. Ele assentiu com satisfação. Na verdade, se ele tivesse sondado apenas 10 metros mais fundo, teria detectado a atividade oculta nos penhascos no centro da ilha. Mas partindo do pressuposto de que se tratava apenas de uma ilha desabitada, quem se daria ao trabalho de vasculhar cada centímetro do terreno com aqui da observação? Para Ortorin, mesmo escanear a superfície já era ser minucioso. Hoje não é lua cheia, amanhã será. Já faz tanto tempo que estamos no mar. Por que não deixamos todos virem para a costa e esticarem as pernas? Só não se aventurem muito para dentro da ilha. Se houver pântanos venenosos ou feras, corremos o risco de ter vítimas. Vamos ficar perto da costa, talvez fazer um churrasco e relaxar um pouco. Ortorin acariciou o queixo enquanto falava com Gion. Presa a bordo do navio desde que deixaram a Headline rumo ao Mar do Sul, Gion também estava inquieta. Ela sentiu sem hesitar. Por mim, tudo bem. Logo depois, ela reuniu os fuzileiros navais e começou a organizar o churrasco. Os soldados ficaram encantados. Os suprimentos eram abundantes no navio de guerra e havia mão de obra mais do que suficiente para ajudar. Enquanto isso, Ortorin encontrou um trecho tranquilo da costa para pescar, na esperança de aliviar a irritabilidade que vinha se acumulando nos últimos 2 dias. Os fuzileiros navais trabalharam rápido. Ele ainda não tinha conseguido pescar um único peixe, mas a fogueira já estava acesa e os cozinheiros já haviam começado a preparar a comida. Naquele mesmo instante, no alto dos penhascos, Dragon e Ivankov estavam agachados ao lado de um estreito poço de ventilação, observando a cena lá fora. Do ponto de vista privilegiado, eles tinham uma visão clara do litoral. O navio de guerra dos fuzileiros navais estava atracado casualmente na costa, e um grande grupo de soldados havia desembarcado, ocupado com os preparativos para fogueiras e refeições. Seus rostos estavam radiantes de alegria. Era óbvio que estavam planejando um banquete. Ao ver isso, Dragon, que já fora fuzileiro naval, soltou uma risadinha. Conheço bem essa situação. Depois de longos períodos no mar, quando o cansaço bate à porta, os fuzileiros navais às vezes atracam em uma ilha próxima para descansar e fazer um banquete para elevar o moral. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Eles não estão aqui por nossa causa, podemos relaxar. Quanto tempo durará o banquete deles? Perguntou Ivankov. Normalmente, apenas uma noite. Mas como eles vão festejar hoje à noite, provavelmente ficarão a bordo amanhã para se recuperar. Eu diria que não zarparão novamente até depois de amanhã, respondeu Dragon, com ar de quem já sabia de tudo. Entendo. Então não há problema. Se ficarmos escondidos por 2 ou 3 dias, evitaremos qualquer perigo. Ivankov sorriu finalmente à vontade. Então, com um tom casual, acrescentou. Você reconhece qual oficial da marinha é aquele? Pode ser um de seus amigos.
Ao ouvir suas palavras, Dragon se inclinou para mais perto, espiando pelo buraco. Depois de um instante, seus olhos pousaram em Gion, que estava na praia ajudando os fuzileiros navais com os preparativos. É a Gion, disse Dragon com um sorriso. Eu me dava muito bem com ela. Quando ela entrou para a marinha, eu fui até superior a ela por um tempo. Pelo jeito que você fala, ela deve ser uma boa fuzileira naval, então? Perguntou Ivankov. Sim, Gion tem um forte senso de justiça e muito talento e potencial. Eu até acredito que ela poderia chegar ao nível de almirante algum dia. Dragon fez uma pausa com um tom de arrependimento na voz. Mas naquela época eu estava tão perdido e inseguro. Caso contrário, eu poderia tê-la trazido para os combatentes da liberdade comigo. Este caminho tem muito mais potencial. Quando nos reerguermos e ficarmos mais fortes, ainda haverá uma chance, disse Ivankov com confiança, dando um tapinha no ombro de Dragon. Dragon riu. Você tem razão. Há muitas pessoas confiáveis nos fuzileiros navais, mas elas estão acorrentadas há muito tempo. Incapazes de enxergar esperança, resignaram-se ao desespero. Se um dia pudermos oferecer-lhes esperança e oportunidades, talvez elas realmente possam se tornar algo maior. Dragon desprezava a escuridão que havia engolido os fuzileiros navais e detestava a classe alta de Mary Geoise e os dragões celestiais que a haviam provocado. Mas ele não odiava seu pai, nem homens como o almirante Sengoku ou Zephyr Sensei. Ele entendia que o mundo precisava de pessoas como ele para romper com os obstáculos, abrir um novo caminho. Mas também precisava de pessoas como Garp, Sengoku e o chefe de gabinete Tsuru, que continuavam a lutar em meio ao atoleiro. Não fosse a luta e a perseverança deles naquele atoleiro, a vasta organização dos fuzileiros navais teria entrado em colapso há muito tempo. E seu colapso teria enviado ondas de choque por todo o mundo, trazendo consequências terríveis demais para imaginar. Quantas vidas seriam perdidas antes que os mares retornassem a esse estranho equilíbrio e paz instável? Ninguém sabia, mas o número certamente seria astronômico. Embora Dragon zombasse da chamada visão geral de Sengoku e Garp, ele ainda entendia. Era um sacrifício necessário. Esse sacrifício não se limitou apenas às pessoas inocentes esmagadas pela escuridão. Incluiu também a dor e o tormento carregados nos corações da liderança dos fuzileiros navais. Seja seu pai, o almirante Sengoku, ou Zephyr Sensei, não haviam todos eles se juntado aos fuzileiros navais com um ardente senso de justiça. Será que eles permaneceram naquele atoleiro porque gostavam da luta? Com a força e a capacidade que possuíam, se deixassem os fuzileiros navais, não teriam vidas melhores em outro lugar? Então, por que persistir? Dragon acreditava que ainda havia muitos verdadeiros campeões da justiça entre os fuzileiros navais. Eles simplesmente ainda não tinham encontrado outro caminho a seguir e por isso, só podiam continuar lutando naquele pântano. Mas um dia, ele lhes daria essa escolha. E quando esse dia chegasse, tudo poderia mudar. Talvez um dia possamos até lutar lado a lado, pensou Dragon consigo mesmo. Enquanto esse pensamento persistia, Ivankov falou de repente. Aquele outro cara com a insígnia de contra-almirante. Quem é ele? Ele me parece familiar. Qual deles? Perguntou Dragon, seguindo seu olhar. Aquele sentado sozinho, parecendo um pouco deslocado. Ele está pescando. Ivankov gesticulou. Dragon avistou a figura rapidamente. Sua testa se franziu. De costas, não o reconheço. Mas aquele martelo de guerra nas costas dele, tenho a sensação de já tê-lo visto antes. Um instante depois, Dragon e Ivankov trocaram olhares e exclamaram ao mesmo tempo. É o cara do jornal, aquele que derrotou o Conde Vermelho. Ele é uma verdadeira força da natureza. Pelo menos de acordo com os relatórios, os fuzileiros navais o consideram um dos monstros da nova geração, em pé de igualdade com Kuzan, Sakazuki e Borsalino. Além disso, ele é um usuário da Gorogoro no Mido Tipologia. Dizem que ele é inimaginavelmente forte com um corpo de aço. Aliás, Borsalino e os outros são realmente tão fortes assim? Mais fortes que você? Perguntou Ivankov. Dragon fez uma pausa, esfregando o queixo. Por orgulho, gosto de pensar que sou mais forte. Mas aqueles três são realmente formidáveis, e só ficaram mais fortes desde então. Deixe-me colocar dessa forma. 1 contra 1, estou confiante. Mas contra 2 ao mesmo tempo eu não teria a menor chance. Após uma breve pausa, acrescentou com um sorriso discreto e confiante. É claro que eu também não desistiria facilmente. Ao ouvir isso, Ivankov suspirou. Então os fuzileiros navais estão realmente repletos de talento. Dragon assentiu com um toque de emoção. É verdade. Do contrário, como poderiam continuar sendo a potência dominante dos mares? Após observarem por mais um tempo e confirmarem que os fuzileiros navais estavam realmente apenas realizando um banquete, Dragon e Ivankov finalmente se sentiram aliviados. Eles deixaram seu ponto de observação e voltaram a descansar. Eles esperariam 2 dias. Assim que os fuzileiros navais partissem e a paz retornasse, eles poderiam retomar o trabalho. Capítulo 83. Na tarde seguinte, os fuzileiros navais na costa começaram a arrumar suas coisas, carregando os suprimentos restantes da noite anterior em seus navios. Dentro do penhasco, espiando por um duto de ventilação, Dragon ostentava uma expressão presunçosa. Deu um tapinha no ombro de Ivankov e disse, viu? Eu te disse? Os fuzileiros navais estavam só de passagem. Não iam ficar muito tempo. Agora estão indo embora. Ivankov sorriu. Parece que você realmente conhece os fuzileiros navais. Não é à toa que você já foi um membro de elite do quartel-general dos fuzileiros navais. Cerca de meia hora depois, o navio de guerra começou a se afastar lentamente da costa da ilha. Mas Dragon ficou paralisado de confusão. Coçando a cabeça, murmurou, espere, isso não faz sentido. O contra-almirante Ben Ortoren ainda não está na ilha. E de fato, enquanto o navio de guerra se afastava, Ortoren continuava sentado calmamente nas rochas à beira-mar, vara de pesca na mão, tão firme quanto um cão velho, sem sequer se mexer. Era como se ele não tivesse nenhuma ligação com o navio de guerra. Dragon não pôde deixar de se perguntar, será que os fuzileiros navais realmente se esqueceram do seu contra-almirante? Ele quase teve vontade de sair correndo e gritar, esperem, ele ainda não embarcou. O que está acontecendo aqui? Perguntou Ivankov, olhando para Dragon com curiosidade. Entre os piratas existe uma punição chamada exílio. Os traidores são deixados em uma ilha deserta. Após um banquete de despedida, a tripulação os abandona lá para morrer. Será que os fuzileiros navais também adotaram essa prática? Dragon balançou a cabeça, perplexo. De jeito nenhum.
Pelo menos durante meu tempo nos fuzileiros navais, nada parecido existia. Mesmo que um oficial cometesse um erro, haveria um julgamento interno, e a punição seria a prisão em Impel Down. Nunca ouvi falar de alguém ser exilado para uma ilha deserta. Ele estava completamente perdido e não podia simplesmente sair e perguntar aos fuzileiros navais o que estavam fazendo. Tudo o que ele podia fazer era esperar e observar. Em pouco tempo, Dragon e Ivankov perceberam que o navio de guerra havia parado na extremidade do horizonte, não navegando mais para longe. Era como se alguém a bordo estivesse observando a ilha à distância. Somado ao comportamento estranho de Orthorin, Dragon sentiu uma inquietante premonição que o incomodava. Mas era aquele tipo de sensação que não dava para descrever com palavras. Você sabia que algo estava errado, mas não conseguia identificar o que. Talvez ele só queira ficar aqui mais um dia? Será que ele brigou com Gion? Disse Dragon incerto. Ivankov coçou a cabeça. Não é noite de lua cheia? Talvez ele só queira apreciar o luar da ilha. Ha 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 ha. Dragon soltou uma risada sem graça e disse, tudo bem, temos suprimentos de sobra. Mesmo que ele fique por aqui e fique enrolando por 6 meses, a gente dá um jeito. Vamos esperar mais um dia e ver o que acontece. Enquanto isso, Orthorin, ainda sentado no recife, franzia a testa de vez em quando. Um lampejo de ferocidade cruzava seus olhos quando a vara de pesca em suas mãos tremia, a linha esticada mostrando que um peixe já havia mordido a isca. No entanto, ele não fez nenhum movimento para recolher a linha. Sua mente não estava em pescar. Com a aproximação da lua cheia, ele sentia seu espírito ficar cada vez mais irritadiço. Mas comparado a como estava antes de deixar a ilha Terian, ele percebia que seu estado era muito melhor agora. Pensamento focado. Talvez isso possa suprimir esse frenesi crescente. Orthorin murmurou para si mesmo, forçando seus pensamentos a se voltarem para os assuntos que vinha planejando ultimamente, tentando perceber se havia deixado algo passar ou se havia uma abordagem melhor. Roger, no Mar do Sul, na Ilha Baterila. Ele se casou com Rouge e teve um filho, mas depois de sua rendição, isso causou grande dano a este mar. Para exterminar sua linhagem, o governo mundial realizou assassinatos em massa de mulheres grávidas e recém-nascidos no Mar do Sul. A lembrança atingiu Orthorin de repente. Ele estava tão concentrado em descobrir como tirar proveito de Roger que quase se esqueceu completamente disso. Como eu pensava, no fundo não sou exatamente um exemplo de retidão. Orthorin zombou de si mesmo interiormente. Mesmo agora, ao se lembrar, ele sentia pouco conflito moral. Mas já que a ideia lhe ocorrerá, ajudar onde pudesse não faria mal. Seria um grande ato, talvez até lhe rendesse algum mérito kármico. Então, como resolver esse problema? Primeiro, o governo mundial não iria massacrar mulheres grávidas e bebês em todos os lugares por onde Roger tivesse passado. Caso contrário, considerando as viagens anteriores de Roger ao redor do globo, eles estariam massacrando pessoas no mundo inteiro. O único motivo pelo qual realizaram o expurgo no Mar do Sul foi porque descobriram que Roger estava vivendo pacificamente lá havia quase 1 ano e meio. Isso reforçou a possibilidade de ele ter se casado e tido um filho na região, e por isso o governo mundial optou por cometer um ato tão cruel e desumano. O que significava que a maneira de impedir isso era enganar o governo mundial desde o início, para que eles não soubessem que Roger havia se estabelecido lá. Mas esse plano envolvia muitos riscos, melhor encontrar alguém ou algum grupo para levar a culpa. Por exemplo, Roger não estava no Mar do Sul para passar seus últimos anos em paz, ou para se casar, ter filhos e viver um romance. Não, ele estava lá por algo maior, por esquemas e conspirações. Por exemplo, ele poderia aparecer no Mar do Sul sob o pretexto de fazer algum acordo secreto com os combatentes da liberdade. Enquanto eu, Ben Orthorin, investigava os acadêmicos, também investiguei os combatentes da liberdade que poderiam ter tido contato com eles. Durante essa busca, descobri que Roger também parecia estar envolvido em alguma cooperação perigosa com os combatentes da liberdade. Após uma investigação mais aprofundada, finalmente localizei o paradeiro de Roger e o capturei em um determinado local. Dessa forma, não existe mais a narrativa de Roger se escondendo no Mar do Sul e vivendo pacificamente por mais de 1 ano. Em vez disso, parece que ele esteve ocupado. E se o governo mundial receber esse relato, não precisarão massacrar todas as mulheres grávidas e bebês no Mar do Sul, certo? Isso não faria sentido. O governo mundial pode ser imundo e corrupto, mas quando se trata de atos tão vis, eles os evitarão sempre que possível. Afinal, eles ainda têm uma imagem a zelar. Quanto aos combatentes da liberdade e a Dragon, isso não importa. Eles são os bodes expiatórios perfeitos. Com a situação atual, o governo mundial provavelmente acreditaria nessa história. Mais importante ainda, Dragon não tem como provar sua inocência. Ele é o alvo ideal para a culpa, pensou Orthorin. É claro que essa ideia era rudimentar. Com seu estado mental instável, certamente haveria muitas falhas. Era apenas uma maneira de ele concentrar seus pensamentos e controlar sua crescente agitação. Quanto à execução em si, isso exigiria um planejamento cuidadoso. Além disso, não era algo que um mero contra-almirante pudesse realizar sozinho. Ele precisaria de alguém influente para endossar a ação. Do contrário, como um contra-almirante poderia simplesmente alegar ter prendido Roger? Quem acreditaria que ele teria a força necessária para isso? Garp seria perfeito. Afinal, ele era o pai de Dragon. Se ele próprio tivesse transferido a culpa para Dragon, a história soaria muito mais convincente. A única questão era se Garp estaria disposto a se envolver. Mas Orthorin imaginou que se explicasse tudo claramente dada a personalidade de Garp, ele provavelmente concordaria. À medida que seus pensamentos se tornavam mais confusos, Orthorin se esforçou para continuar pensando em outras questões. O incidente com Shara, os acadêmicos. Como isso deveria ser tratado? Sem a captura de Saul, Nikovia sequer poderia ser acolhido? E caso contrário, por onde ele precisaria começar para colocar essa missão de volta nos trilhos? Sentado imóvel no recife como uma estátua, Orthorin concentrou toda a sua atenção nessas questões enquanto o céu escurecia gradualmente. A brisa marítima agitava as ondas, e o sol já havia se posto na metade do horizonte. As nuvens que encobriam o pôr do sol se dissiparam, permitindo que tênues raios de luar as atravessassem. Dentro do penhasco, Dragon sentou-se junto à abertura de ventilação, xícara de chá na mão, observando a cena lá fora, e a estranha figura de Orthorin. Horas se passaram, mas Orthorin não se mexeu um centímetro. Dragon chegou a se perguntar se o homem havia morrido. Mas com o navio de guerra ainda posicionado no horizonte, ele não se atreveu a testar nada. Só lhe restava esperar. Certamente Orthorin não poderia ficar ali para sempre. Dando um lento gole no chá quente, Dragon voltou a olhar para o céu. Uma nuvem densa se dissipava, permitindo que o luar se espalhasse gradualmente pela terra enquanto o sol se punha completamente no mar. Lua cheia, que visão linda. Pensando bem, faz muito tempo que não paro para apreciar o luar assim.
murmurou Dragon. Nesse instante, um raio de luar iluminou Orthorin. De repente, um rugido semelhante ao de uma fera selvagem irrompeu dele. Num piscar de olhos, Dragon observou, chocado, Orthorin, que havia permanecido imóvel durante todo esse tempo, se transformar. Seus curtos cabelos castanhos alongando-se em longas madeixas branco-prateadas. O quê? Dragon ficou perplexo. No instante seguinte, o céu noturno, antes calmo, da ilha escureceu com a chegada de nuvens de tempestade. Relâmpagos violentos como serpentes prateadas frenéticas rasgaram os céus repetidas vezes. No horizonte, Gion observou a mudança no tempo sobre a ilha e murmurou baixinho. Parece que Orthorin começou a perder o controle. Capítulo 84. Parecia que o trovão furioso lá fora os havia alcançado. Ivankov correu até Dragon e perguntou: o que está acontecendo? Aquele cara. Os olhos de Dragon se arregalaram ligeiramente em surpresa. Ele é um Min. Ele entrou em sua forma do leão da lua sob a lua cheia. De fato, após o choque inicial, Dragon já havia entendido tudo. Forma do leão da lua, disse Ivankov hesitante. Mas as transformações da forma do leão da lua não causam tempestades, causam? Se eu estiver certo, o estado mental dele não está muito estável agora. Dragon deu um passo para o lado para que Ivankov pudesse ver com os próprios olhos. Na ilha, Orthorin estava em fúria como um lunático, brandindo seu martelo de guerra e destruindo tudo à vista, rochas, arbustos. Qualquer coisa que lhe chamasse a atenção era instantaneamente reduzida a escombros sob seus golpes. Seus movimentos não tinham forma nem ritmo, apenas balanços selvagens e frenéticos. Seus olhos brilhavam fracamente com uma luz carmesim. Naquele momento, tanto Ivankov quanto Dragon entenderam por que os fuzileiros navais o haviam deixado para trás. Então foi isso, Orthorin realmente enlouqueceu. Se ele tivesse se transformado assim a bordo do navio de guerra, a embarcação inteira já teria virado sucata. Mas ele ainda não havia terminado. Raios irromperam violentamente de seu corpo deslumbrantes e ferozes. As densas correntes elétricas o envolveram como serpentes prateadas, fazendo-o parecer um deus do trovão descendo em toda a sua majestade. Enquanto os relâmpagos cortavam o céu, o corpo de Orthorin se elevou no ar. Sob as densas nuvens de tempestade, raios e trovões caíam um após o outro sobre a ilha, atingindo-a como desastres naturais. Naquele instante, o penhasco solitário no centro da ilha surgiu diante de seu olhar, e para ele pareceu um desafio direto à sua autoridade. Quanto mais olhava, mais se enfurecia. E agora, sem qualquer resquício de racionalidade, a loucura violenta o dominou completamente. Seus olhos brilharam em vermelho enquanto rugia, estendendo os braços para o ar. Num instante, o trovão furioso condensou-se em sua mão como um dragão prateado aprisionado em seu punho. O dragão se contorceu e endureceu, transformando-se numa lança, e com um movimento rápido do braço, Orthorin arremessou o raio crepitante direto contra o penhasco. Dragon, xícara de chá na mão, praguejou instintivamente. Merda, o ataque foi rápido demais. E como ele estava dentro do penhasco, não havia como impedi-lo. Num instante, o duto de ventilação que Dragon estava usando explodiu com um estrondo ensurdecedor, desabando sobre si mesmo. Naquele exato momento, os instintos de Orthorin se aguçaram. Algo estava ali. Seu aqui da observação percorreu o corpo. Imediatamente ele captou as auras de Dragon e Ivankov. Como um tigre faminto avistando uma presa, a expressão de loucura de Orthorin se contorceu com um lampejo de excitação. No instante seguinte, sua figura desapareceu do céu. Do outro lado, o Dragon, coberto de poeira, estava prestes a falar quando sentiu o peso esmagador do perigo. Ele puxou Ivankov pelo braço, seus pés impulsionando-o com força explosiva enquanto seus corpos eram arremessados para fora da caverna em colapso como balas de canhão. Assim que se libertaram, Dragon avistou o rosto selvagem de Orthorin. Com um martelo de guerra em punho, golpeou com força brutal exatamente no mesmo lugar onde Dragon estivera. O golpe foi ainda mais violento do que a tempestade anterior, sacudindo toda a falésia até o âmago. A face da rocha se partiu e uma torrente de entulho despencou pela encosta como uma enchente, soterrando Orthorin. O corpo de Dragon oscilou repetidamente com uma velocidade estonteante, Soru, antes de finalmente parar em um trecho de terreno rochoso no meio da selva. Ele ainda carregava um Ivankov surrado com uma expressão pesada, enquanto dizia: aquele cara nos encontrou. Antes mesmo que suas palavras se dissipassem, a pilha de escombros explodiu. 2 raios dispararam como lasers, elevando-se em direção ao céu. E então Orthorin emergiu, completamente ileso, embora coberto de poeira. Seus olhos agora brilhavam com um índigo sinistro, e ficou claro que aqueles raios haviam saído diretamente deles. Num instante, seu olhar se fixou em Dragon mais uma vez. Dragon estreitou os olhos e disse: IVA, esconda-se. Eu cuido desse lunático. Fixado em sua presa, Orthorin não hesitou. Um estalo agudo rasgou o ar, e sua figura brilhou como um relâmpago, aparecendo bem diante de Dragon. A violenta descarga elétrica ao seu redor era tão intensa que os pelos de Dragon se eriçaram. Arg! Orthorin soltou um rugido bestial e brandiu seu martelo de guerra direto na cara de Dragon. Dragon não tinha intenção de enfrentar o golpe de frente. Ele chutou Ivankov para o lado e se moveu com a agilidade de uma chita, deslizando rente à lâmina do martelo de guerra enquanto atacava Orthorin. Num instante, a mão de Dragon se transformou numa garra, com um aqui denso pulsando ao redor da ponta dos dedos. Ele golpeou o peito de Orthorin com um poderoso movimento. Ossos de aço. Esse foi o primeiro pensamento de Dragon no momento em que seu golpe o atingiu. Orthorin, completamente consumido pela loucura, não estava se defendendo. Ele nem sequer usou aqui do armamento. A garra de Dragon o atingiu em cheio no peito. No entanto, a resposta era como bater em aço maciço, inflexível e imóvel. Ele não tinha conseguido romper a barreira de jeito nenhum. Antes que Dragon pudesse processar isso, Orthorin repentinamente soltou seu martelo de guerra. Seus braços se fecharam para dentro com uma força aterradora. Dada a posição de Dragon, era claramente um golpe final clássico de abraço de urso. Só que Dragon não era uma menina. Pouco antes de os braços de Orthorin o envolverem, Dragon se abaixou, escapando por pouco do aperto. Um baque abafado ecoou quando os braços de Orthorin se chocaram contra seu próprio peito. O erro só fez com que Orthorin ficasse ainda mais furioso. Seus olhos brilharam e 2 raios irromperam deles. Desta vez, Dragon não conseguiu se esquivar a tempo. A queima-roupa, a explosão o atingiu em cheio, arremessando seu corpo pelos ares. Ao ser arremessado para longe, a expressão de Dragon escureceu. Nada bom. A velocidade de Orthorin era assustadora. Num instante, ele apareceu diante de Dragon, que ainda não havia recuperado o equilíbrio. Sem movimentos desperdiçados, seus olhos vermelhos sangue ardiam, sua boca se contorceu em um rosnado bestial e seu punho desceu com brutalidade. Dragon não tinha para onde fugir. Rangendo os dentes, ele envolveu os braços em aqui do armamento, endurecendo-os como punhos de ferro, e recebeu o soco de Orthorin de frente.
Um punho revestido de Aki, o outro pura força bruta. Mas quando colidiram, uma dor aguda atravessou o rosto de Dragon. Droga, esse soco foi muito forte. A força descomunal quase destruiu o Aki que ele havia reunido às pressas. Ao aterrissar em pé, Dragon firmou a postura e instintivamente se preparou para enfrentar a força de Orthorin. Como filho de Garp, o físico de Dragon era formidável. Treinado desde a infância por Garp e inúmeros outros poderosos fuzileiros navais, sua força era nada menos que de elite. Foi exatamente por isso que ele quis testá-lo. Quão aterrorizante era o poder de Orthorin. Mas, no instante em que firmou os pés no chão, uma força bruta avassaladora o atingiu. Seus joelhos cederam instantaneamente, quase o obrigando a se ajoelhar. E isso não era tudo. Orthorin, em seu estado de fúria, não tinha noção de autocontrole. Uma violenta onda de relâmpagos irrompeu de seu corpo, afogando-o junto com Dragon em uma tempestade cegante. Sob o estrondo dos trovões, o chão se abriu em uma explosão. Pedras rachadas e terra despedaçada, impulsionadas pelo impacto, foram lançadas em todas as direções como tiros de canhão, irrompendo pelo campo de batalha como fogos de artifício. Uma daquelas figuras sombrias era o próprio Dragon. Num piscar de olhos, ele recuou para uma árvore distante, agarrando o pulso com uma careta que parecia quase uma dor de dente. Se ele não tivesse redirecionado a força a tempo, se tivesse teimosamente recebido o golpe de frente, seu pulso teria sido pulverizado por aquela força monstruosa. Que diabos é esse monstro? Dragon praguejou mentalmente. Quem em sã consciência decidiu colocar esse cara no mesmo nível do Sakazuki e dos outros? Pior ainda, colocá-lo quase no final da lista? Pelo que Dragon percebeu, Orthorin era claramente muito mais forte que Sakazuki, Kuzan e Borsalino. Chamar esses caras de os 4 mestres da nova geração dos fuzileiros navais e colocar esse cara no mesmo grupo que eles, isso não foi enganoso? Esse homem era incomparável. Força absoluta, um corpo com resistência aterradora e a Goru no Mi, juntos, eles forjaram um monstro que deixou Dragon verdadeiramente abalado. Capítulo 85. No navio de guerra, Gion estava no topo da torre de vigia do mastro, com um monóculo na mão, observando a ilha abaixo com uma expressão confusa. Espera, como é que outra pessoa apareceu? Essa figura me parece familiar. Hein? Não é Dragon. Ao baixar o telescópio, Gion ficou verdadeiramente perplexo. Não havia ninguém na ilha antes. Então, como Dragon apareceu de repente no momento em que Orthorin enlouqueceu? Quanto a Dragon, a impressão que Gion teve dele não foi nada ruim. Embora o governo mundial tivesse classificado Dragon e seus combatentes da liberdade como uma organização perigosa, o quartel-general da Marinha nunca emitiu nenhuma missão ou diretiva para caçá-los. Isso mostrou que o governo mundial ainda demonstrava certa indulgência em relação a Dragon. Tecnicamente falando, os fuzileiros navais e a Dragon não eram inimigos, pelo menos não ainda. Dragon optou por evitar contato com os fuzileiros navais, escondendo-se nos penhascos, principalmente para evitar problemas. Se os fuzileiros navais descobrissem sua base, o governo mundial também ficaria sabendo. Isso poderia não levar a um confronto imediato, mas certamente complicaria as coisas. Pelo contrário, se os fuzileiros navais permanecessem aqui por pouco tempo, não encontrassem nada de incomum e partissem pacificamente, isso serviria, na verdade, como fachada para a base secreta de Dragon. Foi por isso que ele optou por não se revelar. Como os fuzileiros navais não tinham nenhuma missão relacionada a ele, e considerando os laços complicados de Dragon com os fuzileiros navais, especialmente com os superiores, Gion se viu em uma situação difícil ao reconhecer sua figura. Deveria prendê-lo? Mas por quê? Não havia missão, nem ordens. Trazê-lo de volta só criaria complicações desnecessárias. Mas se ela não prendesse, bem, Dragon estava lutando contra Orthorin naquele momento. Ela também não podia simplesmente fingir que não tinha visto. Após refletir sobre o assunto, Gion soltou um suspiro de impotência. Primeiro preciso fazer contato. Tomada a decisão, ela desceu rapidamente do mastro e chamou um capitão da marinha. A partir deste momento, desliguem todas as comunicações do navio e entrem em modo silencioso. Ninguém deve observar a ilha, e ninguém deve contatar o mundo exterior. Ativem os bloqueadores de sinal. Até então, Gion era o único que observava a ilha. Os fuzileiros navais comuns não conseguiam enxergar tão longe a olho nu, muito menos perceber o que estava acontecendo com Aki da observação na linha do horizonte. O que significava que naquele momento somente Gion sabia o que estava acontecendo ali. O capitão não entendia o motivo, mas ordens eram ordens. Ele rapidamente as acatou e as transmitiu. Logo, todo o navio de guerra ficou em completo silêncio de rádio. Com isso resolvido, Gion não perdeu mais um segundo. Ela partiu com Gepo, voando direto para a ilha deserta. Enquanto isso, na ilha, Dragon usava a si mesmo como isca, atraindo Orthorin continuamente para áreas abertas. Os dois se enfrentavam constantemente e, embora Dragon parecesse um pouco machucado, sua força era inegável. Ele não havia sido subjugado. Esquivando-se de mais um dos punhos de ferro de Orthorin, um lampejo de impotência passou pelos olhos de Dragon. Mas então sua expressão endureceu. Sua mão se transformou, o punho virando uma garra, e ele a cravou contra o abdômen de Orthorin com um rosnado baixo. Sopro do dragão. Uma onda de força explodiu da palma da mão de Dragon. Desta vez, finalmente surtiu efeito. Os músculos abdominais de Orthorin afundaram visivelmente para dentro e, em seguida, ondularam para fora como a superfície de águas calmas perturbada por uma pedra atirada. Após receber o golpe, o rosto de Orthorin se contorceu ainda mais ferozmente, embora por trás daquela expressão grotesca houvesse um lampejo de dor. Uma onda de energia violenta irrompeu de seu corpo, chicoteando sua capa enquanto seus pés se cravavam no chão, abrindo 2 trincheiras com mais de 10 metros de comprimento antes que ele finalmente parasse. Teve algum efeito, mas não o suficiente. Orthorin apenas expirou bruscamente, como se estivesse recuperando o fôlego, e então seus olhos se tornaram ainda mais ferozes enquanto encarava Dragon e rugia, lançando um raio do nada. Dragon reagiu instantaneamente. Sua mão com garras cortou o ar, o Aki estilhaçando o relâmpago no impacto, e no mesmo movimento ele deslizou os pés para o lado para se esquivar. No instante seguinte, o punho de Orthorin atingiu o chão com força, explodindo e lançando poeira e detritos em todas as direções. Dragon continuava repassando a situação em sua mente. A essa altura, ele tinha certeza, a força de Orthorin era assustadora, mas em seu estado frenético, tudo o que ele estava fazendo era liberar poder bruto de maneira imprudente e caótica. Se Dragon lutasse a sério de verdade, suas chances de vencer seriam bem altas.
Mas alta probabilidade não significava muita coisa. Com a resistência insana e o físico monstruoso de Orthorin, a menos que algo inesperado acontecesse, essa luta não penderia para o lado de ninguém sem se arrastar por 5 ou 6 dias seguidos. E assim que a lua cheia passasse, Orthorin recuperaria os sentidos. Se isso acontecesse, ele ficaria ainda mais forte. Naquele momento, Dragon não tinha confiança de que conseguiria uma vitória absoluta. Além disso, aquela ainda era a base secreta dos combatentes da liberdade. Se a batalha destruísse, ele seria quem pagaria o preço, o que deixou Dragon cada vez mais frustrado. De todas as ilhas do Mar do Sul, esse lunático tinha que escolher justo aquela para perder o controle? Enquanto Dragon se esquivava dos golpes implacáveis de Orthorin, tentando descobrir como aquela confusão poderia terminar, ele de repente sentiu uma nova presença entrando na ilha. Um instante depois, Gion apareceu no topo de uma árvore distante, com uma das mãos repousando levemente no cabo de sua compira, observando Dragon e Orthorin. Orthorin, no entanto, parecia totalmente fixado em Dragon, sem sequer lhe dirigir um olhar. Dragon se esquivava entre os golpes, lançando olhares furtivos para Gion, mas não conseguia decifrar suas intenções, e essa incerteza o atormentava. Ele nem sequer conseguiu lidar com Orthorin sozinho. Se Gion resolvesse enfrentá-lo agora, ele poderia estar realmente acabado. O olhar de Gion permaneceu sobre ele por um instante antes que ela soltasse um suspiro. Por que você está aqui? Você está dificultando as coisas para todos, sabia? Ao ouvir aquelas palavras, Dragon sentiu um alívio imenso. Ela não havia atacado de imediato, e em vez disso optara por conversar. Só isso já era um claro sinal de boa vontade. Enquanto Dragon lutava com Orthorin, ele gritou: "Eu estive no Mar do Sul esse tempo todo. Vocês é que apareceram aqui de repente. E o que há com esse cara?" Ele? Gion sorriu de canto enquanto observava Dragon se esquivando desajeitadamente. Em sua impressão, aquele homem sempre fora do tipo que mantinha calma, então vê-lo tão desarrumado pela primeira vez era quase divertido. Com uma risadinha, ela disse: "O nome dele é Ben Orthorin. Seu pai o recrutou pessoalmente para os fuzileiros navais. Impressionante, não é? Vocês, fuzileiros navais, o colocam no mesmo nível que Kuzan, Borsalino e Sakazuki? Isso é um absurdo. Se Sakazuki e os outros não tivessem crescido tanto nos últimos anos, eles nem conseguiriam encostar nesse cara." Dragon resmungou enquanto desviava por pouco de mais um dos socos pesados de Orthorin. "Afinal, ele é um novato. Tínhamos que mostrar respeito ao Sakazuki e aos outros", disse Gion, dando de ombros. "Então, o que diabos está acontecendo com ele?" Dragon rolou pelo chão como um boneco de pano para evitar outro golpe, parecendo agora ainda mais desesperado. "Isso é assunto confidencial da Marinha. Não posso contar para alguém de fora. Pense nisso como loucura intermitente. Episódios maníacos. É o suficiente", respondeu Gion. "Quando é que ele vai se dar conta disso?" Dragon insistiu com urgência. "De manhã, ele estará bem. Até lá, você é o adversário dele. Mostre essa sua força", disse Gion com um sorriso travesso. "Já que você está aqui, pelo menos dê uma mãozinha", disse Dragon, desviando-se apressadamente de mais um golpe descontrolado. "Orthorin é um fuzileiro naval, enquanto você é considerado pelo governo mundial como líder de uma organização violenta e ilegal. O fato de eu não estar ajudando a lidar com você já é uma grande generosidade. Você espera que eu ajude? Continue sonhando." Gion retrucou sem piedade. "Você está ficando cada vez menos adorável." Dragon não conseguiu terminar a frase. Distraído pela conversa, ele não reagiu a tempo e a mão enorme de Orthorin apertou seu tornozelo. Os olhos de Dragon se arregalaram em choque enquanto ele rapidamente envolvia seu corpo em Aki, mas antes que pudesse se libertar, Orthorin o girou como um moinho de vento e o arremessou com força contra o chão. Com um estrondo ensurdecedor, a terra rachou e Dragon foi arremessado para o fundo dela. Normalmente, Orthorin teria continuado, mas com a mente fora de si, simplesmente rugiu e voltou sua atenção para outro lugar. Seu olhar insano e selvagem pousou em Gion, empoleirado no topo de uma árvore próxima. Gion ficou paralisado por uma fração de segundo antes de soltar um palavrão em voz alta. "Ele está completamente fora de si, lutando sem um pingo de técnica, e você ainda não conseguiu desviar? Dragon, você está brincando comigo." Mal as palavras haviam saído de seus lábios quando Orthorin se transformou em um relâmpago e disparou diretamente contra ela, desferindo um soco em seu peito. Os olhos de Gion se arregalaram de pânico diante do ataque tão familiar. Não havia como ela enfrentá-lo de frente. Firmando os pés no chão, ela gritou: "Fujam!" Seu corpo desviou-se como de um coelho, esquivando-se do golpe com incrível velocidade antes de fugir imediatamente, sem sequer olhar para trás. Em outro lugar, Dragon rastejou dolorosamente do chão com sangue no canto da boca. Assim que conseguiu se levantar, avistou Gion recuando sem problemas, e Orthorin se virando, seu olhar fixando-se nele novamente. "Droga!" Dragon praguejou baixinho. Sem dizer mais nada, girou nos calcanhares e disparou. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 86. O tempo estava claro e ensolarado, sem uma única nuvem no céu. Após ter desabafado na noite anterior, o ânimo de Orthorin estava elevado, quase como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Agora, ele estava sentado em uma rocha em meio às ruínas da floresta, segurando um jornal e lendo com total atenção. Crocodile, o rei do deserto, e o herdeiro demônio Douglas Bullet entraram em confronto feroz no reino de Germa, resultando na destruição completa da ilha. As baixas são estimadas em quase 20.000. Que esses malditos piratas estão ficando cada vez mais arrogantes. Ninguém mais os controla? Orthorin murmurou com um suspiro enquanto seus olhos percorriam a página. Ao ouvir sua voz, Dragon, que estava sentado não muito longe, enfaixando o braço, rosnou irritado. "Não fique aí sentado agindo como se nada tivesse acontecido enquanto lê um jornal. E esse é o jornal que nossos combatentes da liberdade compraram. Pague-me a taxa de leitura, seu desgraçado." Conforme a raiva de Dragon aumentava, Ivankov o puxou apressadamente, tentando acalmá-lo. Tudo bem, não perca a calma. Você não pode vencê-lo. Se você o irritar de novo, estaremos em apuros." Dragon ficou paralisado por um segundo, então seu rosto escureceu. "Não consegue derrotá-lo? IVA, você está brincando comigo? Ontem à noite ele estava fora de si. Eu não queria me aproveitar dele, então me contive de propósito. Você acha que eu não consigo derrotá-lo?" Ivankov olhou para o braço de Dragon, todo enfaixado, seu rosto se contraindo levemente antes de murmurar: tudo bem, você é incrível. Mas ele é um lunático. Por que você está competindo com um lunático?" Orthorin não se deu ao trabalho de discutir com o orgulho teimoso de Dragon. Para falar a verdade, ele se sentia envergonhado. Afinal, ele tinha explodido metade da base de Dragon sem nenhum motivo aparente, e isso pesava em sua consciência. De lado, Gion observava
observava com divertimento, mas acrescentou gentilmente, exatamente, não leve tão a sério. Ele geralmente é decente, foi só um episódio ontem à noite. Dragon não estava realmente furioso. Estava mais irritado do que qualquer outra coisa, sentado em casa num instante, para ser arrastado para fora e espancado até ficar inconsciente no instante seguinte. Ninguém levaria isso na brincadeira. Mas ao ver a expressão envergonhada no rosto de Orthorin, ele finalmente suspirou. Esquece, esquece. Foi só azar meu. Com poucos recursos já em falta e agora metade de sua base destruída, Dragon não pôde deixar de se perguntar se sua sequência de azar estava apenas começando. Quando Orthorin viu Dragon se acalmando um pouco, deu um sorriso sem jeito. A noite passada foi realmente um acidente. Pensei que esta fosse apenas mais uma ilha deserta. Quem diria que vocês, lutadores da liberdade, tinham estabelecido uma base em um lugar tão esquecido por Deus? Dragon bufou friamente. Desculpe, somos pobres e assim, uma organização ilegal. Não podemos simplesmente anunciar ao mundo que este é o quartel-general dos fuzileiros navais como Marineford, podemos? Após lançar essa provocação, Dragon perguntou casualmente. Então, o que vocês estão fazendo aqui? Não me digam que vieram apenas para nos investigar? Havia um tom inquisitivo em suas palavras, mas Orthorin respondeu sem hesitar. Não, viemos ao Mar do Sul para investigar um caso envolvendo acadêmicos. Ultimamente, um grupo tem perambulado pelos mares em busca de ponêglifos. Enquanto falava, Orthorin percebeu a sutil mudança na expressão de Dragon. Seu tom se tornou mais incisivo. Pelo que descobrimos, seus combatentes da liberdade parecem ter tido algum contato com eles. Você sabe de alguma coisa? Você acha que eu responderia a esse tipo de pergunta? Dragon lançou-lhe um olhar de soslaio. Não tenho nada a dizer sobre acadêmicos. Como eu imaginava, você sabe de alguma coisa. Orthorin franziu a testa. Isso é perigoso. Você deveria entender as consequências que as ações deles podem trazer. Se impedirmos isso agora, talvez ainda haja uma chance de recuar. Mas se eles realmente conseguirem descobrir algo, não haverá mais espaço para negociação. Dragon silenciou ao ouvir aquelas palavras. A verdade é que enquanto pescava no dia anterior, tentando concentrar seus pensamentos, Orthorin percebeu de repente que estava preso em um ciclo mental. Ele havia dado como certo que o destino de Shara já estava selado no momento em que os estudiosos começaram secretamente suas pesquisas sobre os ponêglifos. Essa linha de raciocínio surgiu principalmente das atitudes das grandes figuras ao seu redor, como Sengoku em relação aos estudiosos, das ordens emitidas por Mary Geoise e também do próprio conhecimento de Orthorin sobre como a história original se desenrolou. Mas ao sair desse ciclo mental e reexaminar as coisas da perspectiva atual, Orthorin percebeu subitamente que o incidente com Shara talvez não fosse tão desesperador quanto parecia. No momento, o incidente ainda está em fase inicial. Segundo informações de inteligência, os estudiosos investigam os ponêglifos há pouco mais de um ano, o que significa que provavelmente ainda não descobriram nada muito chocante. Na história original, o incidente de Shara ocorreu no ano 1500 do calendário do Círculo Marinho, ou seja, cerca de 3 anos depois. Em outras palavras, a situação está apenas começando. Se os estudiosos fossem expostos agora, considerando a escala e a influência de Shara, contanto que ainda não tivessem descoberto os segredos mais profundos do governo mundial através dos ponêglifos, isso não deveria justificar um extermínio total, certo? Analisando a situação com calma, a postura do governo mundial em relação aos acadêmicos sempre foi contraditória. No relato original, após a descoberta de Shara, os 5 anciãos tiveram uma conversa pessoal com o professor Clover. Pensando bem, essa conversa provavelmente não tinha a intenção, desde o início, de sinalizar a destruição de Shara. Era mais provável que fosse uma sondagem para verificar até que ponto a Shara havia ido em sua pesquisa. Foi somente quando o professor Clover mencionou a existência de um certo grande reino que os 5 anciãos, enfurecidos, ordenaram que ele fosse fuzilado ali mesmo e lançaram o Booster Call. Antes disso, o tom deles para com ele demonstrava até certo ponto de respeito. Depois disso, o tratamento que deram a Nico Robin foi completamente diferente. Queriam que ela fosse capturada viva, não executada. Essa decisão provavelmente se deu porque os 5 anciãos acreditavam que Robin, por ser tão jovem, era apenas uma estudiosa recém-reconhecida. Ela conseguia ler os ponêglifos, mas quase certamente não tinha tido contato com as pesquisas principais de Clover e dos outros. Por causa disso, foi-lhe permitido viver. O governo mundial claramente também queria a capacidade de decifrar a língua antiga para si próprio, de modo a poder replicar as poderosas tecnologias de mais de 800 anos atrás. Essa conclusão não é evidente apenas no caso de Robin, mas também se reflete no caso do Dr. Vegapunk. Com isso em mente, Orthorin reconsiderou a missão e percebeu que, contanto que os estudiosos fossem neutralizados antes de alcançarem os segredos mais importantes do governo mundial, Shara provavelmente não seria eliminada. Em vez disso, o governo poderia optar por recrutá-los, assim como fizeram com Vegapunk, aproveitando o conhecimento de Shara para estudar escrituras antigas e usá-lo em benefício próprio. Se o povo de Shara aceitaria tal recrutamento era outra questão, mas isso não era da conta de Orthorin. Ele só podia fazer a sua parte e deixar o resto para o destino. Ainda assim, seguir esse caminho seria muito vantajoso para ele. Em primeiro lugar, cumpriria a missão de Sengoku, resolver a questão de Shara sem que ela se transformasse em uma catástrofe. Isso preservaria a reputação tanto dos fuzileiros navais quanto do próprio Sengoku, tornando a missão um sucesso absoluto. Em segundo lugar, como a divisão de ciências já havia sido estabelecida e Vegapunk era o seu centro, se os estudiosos de Shara fossem recrutados à força, poderiam facilmente se tornar um ramo dessa unidade. Eles seriam integrados à estrutura dos fuzileiros navais, trabalhando ao lado de Vegapunk e complementando suas pesquisas. Isso seria como pedir uma galinha emprestada para botar ovos. Para a visão de futuro que Orthorin idealizava, caso um dia criasse sua própria facção, a divisão científica seria indispensável, ao permitir que o governo mundial financiasse e mantivesse a equipe desses projetos de pesquisa forçados agora, mais tarde. Quando ele derrubasse o sistema e emergisse como um suposto salvador, ele poderia se apropriar de todos os resultados das pesquisas da equipe, da tecnologia e do conhecimento. Não seria perfeito? Isso também lhe daria a base de um arsenal estratégico suficientemente forte para enfrentar o governo mundial. Afinal, essas armas antigas eram como armas nucleares em termos de estratégia. Você podia não usá-las, mas não podia se dar ao luxo de não tê-las. Capítulo 87.
Após um momento de silêncio, Dragon balançou a cabeça. Desculpe, mas não posso te ajudar com isso. A confiança não era algo que se conquistava facilmente. Dragon não estava disposto a acreditar em Orthorin apenas por causa de algumas palavras. Na verdade, ele só estava procurando maneiras de se aproximar dos estudiosos por conta própria, mas eles eram igualmente cautelosos com ele, relutantes em compartilhar mais do que o necessário. É mesmo? Orthorin soltou um leve suspiro e acenou com a mão. Deixa pra lá, não vou insistir. Ao ver Orthorin deixar o assunto de lado, Dragon esboçou um pequeno sorriso. Que bom que você entendeu. Não havia muito mais a dizer. Orthorin devolveu o jornal a Ivankov e se virou para Dragon. Bem, sem ressentimentos. Que tal trocarmos Dendemushi? Dragon pareceu bastante interessado e imediatamente trocou sinais com ele. Este encontro não foi exatamente agradável, mas espero que encontremos uma maneira de trabalhar juntos no futuro. Orthorin sorriu. Eu também espero que sim. Logo depois, Dragon e Ivankov ficaram observando enquanto Orthorin e Gion usavam Gepo para deixar a Ilha dos Lutadores da Liberdade para trás. De pé na margem, Ivankov perguntou enquanto suas silhuetas desapareciam de vista. E agora? Devemos mudar de lugar? Embora não parecesse que eles estivessem planejando vir atrás de nós, talvez não. Dragon balançou a cabeça. Mas não podemos confiar neles. No momento não estamos em lados opostos, mas isso pode mudar a qualquer momento. Esta base não é mais segura, precisamos abandoná-la e encontrar outra ilha. Dragon não colocaria em risco a vida de seu povo, nem o futuro dos combatentes da liberdade em Gion e Orthorin. Independentemente de denunciarem ou não o local, a base precisava ser transferida. O que me preocupa não é a ilha, acrescentou Dragon sombriamente, mas os acadêmicos. O governo mundial já começou a notá-los. O que deveria ter sido uma missão de proteção agora está nas mãos dos fuzileiros navais. Isso mostra a gravidade da situação. Os acadêmicos correm perigo real, especialmente com alguém como Ben Orthorin envolvido. Ele não é apenas forte, ele é competente. Se ao menos os acadêmicos trabalhassem conosco, disse Ivankov com um toque de pesar. Ambos os caminhos acarretavam risco mortal, mas Shara foi destruída enquanto o grupo de Dragon se transformou no exército revolucionário, deixando o governo mundial com um problema que não conseguiu resolver nem mesmo depois de 20 anos. Essa era a diferença de capacidade. Como diz o ditado, quando os acadêmicos se rebelam, leva 10 anos para terem sucesso. Isso descrevia perfeitamente os acadêmicos estudiosos de Shara. Na visão de Dragon, se eles conseguissem formar uma aliança sólida com aqueles estudiosos misteriosos, isso dificultaria muito a repressão por parte do governo mundial. Isso beneficiaria a todos. Entretanto, de volta ao navio de guerra, Orthorin mal havia pisado no convés quando ordenou a seus homens que lhe trouxessem um jornal. Ele ainda não havia terminado de ler o último. Gion, observando-o, perguntou curioso. Por que você trocou sinais de Dendemushi com Dragon? Não me diga que você realmente acha que pode trabalhar com ele algum dia. Eles são os lutadores da liberdade. Estão trilhando um caminho perigoso e muito provavelmente serão nossos inimigos. Os fuzileiros navais têm alguma regra que nos proíbe de ter os contatos de Dendemushi de nossos inimigos? Perguntou Orthorin com um sorriso irônico. Os lábios de Gion se contraíram. Não. Então é isso. Garp-san, o almirante Sengoku. Todos eles têm maneiras de contatar Dragon, não é? Até você provavelmente tem. Então, eu pedir um sinal? Sem problemas. Orthorin deu de ombros como se nada tivesse acontecido. Gion percebeu que Orthorin estava a evitá-la, então não insistiu no assunto. Em vez disso, perguntou. Então, qual é o plano agora? Continue acompanhando os estudiosos. Se possível, quero encontrar uma maneira de entrar em contato com eles, respondeu Orthorin sem hesitar. Você está sonhando. Nós nem conseguimos encontrá-los, e você acha que vai conseguir o contato deles? Gion murmurou com um toque de sarcasmo. O navio de guerra logo partiu rumo ao 146º Batalhão da Marinha, no Mar do Sul. Orthorin planejava descansar ali, reabastecer suprimentos e mobilizar mão de obra e recursos de bases próximas para lançar uma ampla rede em busca dos acadêmicos. Vale ressaltar que a 146ª filial estava localizada no território do Reino do Sorvete. Contra-almirante Ben, aqui está o jornal que o senhor solicitou. Um comandante da Marinha aproximou-se de Orthorin e entregou-lhe o jornal. Obrigado. Orthorin sorriu ao pegar o papel e começou a ler. O jornal de hoje estava repleto de reportagens interessantes. Uma manchete destacava o confronto entre Crocodile e Douglas Bullet. Os dois veículos haviam entrado em confronto na ilha de Jadembur, resultando na destruição da ilha e em quase 20 mil vítimas, uma carnificina total. Mas como Jadembur era uma ilha no Novo Mundo, sem ligação com o governo mundial segundo suas leis distorcidas, não existiam direitos humanos dignos de menção. Ninguém provavelmente daria muita importância a isso. Além disso, havia notícias do Mar do Norte. Um conflito havia eclodido entre duas grandes potências, arrastando várias nações para a guerra. Uma delas era a Germa 66, liderada por Vince Mock Jude, que certa vez escapara do grupo de pesquisa Mads. A outra era a família Don Quixote, que ascendeu constantemente ao longo dos anos até monopolizar a maior parte do comércio ilegal do Mar do Norte. O jornal não incluía uma foto de Jude, mas havia uma foto de Doflamingo. Ele estava em um pier devastado pela guerra com um sorriso insano e arrogante no rosto, enquanto atrás dele, uma multidão de civis aterrorizados gritava. O contraste entre seu sorriso sinistro e o caos ao seu redor era gritante. Orthorin não estava particularmente interessado em Jude, mas Doflamingo chamou sua atenção. Um pirralho Don Quixote naturalmente malvado, hein? Interessante. Orthorin deu uma risadinha suave. O passado desse cara é complicado. Contanto que ele não vá longe demais, o governo mundial não vai encostar um dedo nele, disse Gion com certa irritação, parada atrás de Orthorin e olhando para a foto. Se bem me lembro, o filho adotivo do almirante Sengoku, aquele que está estudando com Zephyr agora, Rosinante, é o irmão mais novo desse cara, não é? Perguntou Orthorin. Esse detalhe era ultra secreto dentro dos fuzileiros navais, conhecido apenas por um pequeno grupo de pessoas. Orthorin era uma delas. Afinal, ele não era um fuzileiro naval comum, recrutado pessoalmente por Garp, treinado como discípulo direto de Zephyr, servindo diretamente sob o comando de Sengoku e considerado um aliado próximo e protetor leal do almirante da frota, o apoio de Orthorin era inabalável. Como Rosinante estava estudando com Zephyr e Orthorin havia entrado para esse círculo íntimo, ele não era estranho a ele. Eles até já haviam se encontrado algumas vezes. Deixando de lado as impressões da história original, a visão pessoal de Orthorin sobre esses encontros foi positiva. Rosinante era educado, gentil e
bondoso. Talvez ingênuo, talvez até tolo às vezes, mas sem dúvida um fuzileiro naval repleto de genuína retidão. Sim, comparado ao irmão mais velho, Rocinante é praticamente um santo. Gion suspirou. Ortorin não comentou se Rocinante era um santo, mas pensar nisso o fez desenvolver um respeito renovado por Sengoku. Neste mar, quem foi a maior figura paterna? A maioria das pessoas pensaria imediatamente em Barba Branca, o velho que adorava reunir filhos. Mas comparado ao período Sengoku, o período Nelgat nem chegou perto. Sua maior conquista foi adotar o filho de Roger, mas em termos de hierarquia, foi ridiculamente constrangedor. Afinal, Garp, maldito seja, se autoproclamou avô de Ace, colocando-se acima de Roger e Nelgat. Com um único movimento ele rebaixou a posição hierárquica deles ao nível de Dragon. Ridículo. Em contraste, Sengoku se portava com muito mais dignidade. Ele não tinha uma dúzia de filhos como Nelgat, mas seu único filho adotivo valia mais do que todos eles juntos, um descendente legítimo dos 20 reis, um dragão celestial de sangue puro da linhagem da bandeira amarela de Mary Geoise. De certa forma, Sengoku foi até Mary Geoise para desempenhar o papel de neto dos dragões celestiais, mas, de volta ao quartel-general da marinha, ele era o pai deles. Você acha que existe alguma chance de o almirante Sengoku, depois de ser humilhado em Mary Geoise, voltar ao QG e descontar a raiva espancando Rocinante? Perguntou Ortorin maliciosamente. Gion piscou, depois esfregou o queixo. Do jeito que você falou, está me dando vontade de voltar para Marineford e dar um tapa na Rocinante eu mesma. Capítulo 88. Mar do Sul, Reino do Sorvete. O país não parecia próspero. Impostos exorbitantes pesavam muito sobre a vida de seu povo. Mesmo assim, ainda não havia sucumbido à tremenda pressão do tributo celestial. Numa cidade da região sul, Ortorin, vestindo o manto da justiça dos fuzileiros navais, segurava um mapa na mão. De vez em quando, olhava para os edifícios ao redor, confirmando sua localização. Depois de percorrer 2 ruas, ele finalmente encontrou o que procurava. Uma igreja um tanto antiga, mas bem conservada. De fato, este mundo abrigava muitas religiões. Havia a irmã Carmel, profundamente ligada a Charlotte Linlin, que aparentava ser misericordiosa e bondosa, mas na verdade era uma traficante de seres humanos. Havia também Urouge, um dos supernovas posteriores, um budista devoto. E embora ele próprio nunca tivesse estado lá, Ortorin aprenderá em seus estudos culturais sobre a região de Kano, no Oeste Azul, com sua tradição de fé taoísta. Mas nenhum desses poderes religiosos era particularmente forte nem digno de muita menção. Logo em seguida, Ortorin dobrou o jornal e aproximou-se da igreja. As portas estavam abertas e lá dentro havia muitas pessoas, a maioria idosas. De longe, ele avistou uma figura alta no pátio da igreja. Essa figura estava usando sua habilidade para ajudar os idosos e frágeis a aliviar suas doenças. Apesar de sua estatura imponente, seu rosto ainda conservava um traço de juventude. Ele não aparentava ter mais de 20 e poucos anos. Era Bartolomeu Kuma. Se Ortorin não se esqueceu, ele deve ter 22 anos este ano. Na impressão de Ortorin, Bartolomeu Kuma sempre apresentava uma expressão solene, raramente sorrindo, com uma dignidade impressionante. Mas ali, o jovem Kuma tinha um sorriso gentil e acessível. Com sua habilidade, ele dissipava a fadiga, as dores nas costas e as dores persistentes dos mais velhos, absorvendo-a silenciosamente. Ele vestia uma batina remendada que transmitia uma sensação de pobreza, mas seu rosto não demonstrava nenhum traço de sofrimento, apenas um sorriso repleto de esperança para o futuro. Ao ver isso, Ortorin sentiu uma pontada de tristeza. Este mundo era belo e cativante, mas para muitas pessoas desafortunadas, era cruel e implacável desde o princípio. Gion certa vez dissera que Rocinante era absurdamente bondoso, como um santo. Ortorin nunca quisera comentar sobre isso, mas se fosse para falar de verdadeira bondade, ele se via admirando mais Bartolomeu Kuma. Ortorin não entrou. Simplesmente ficou do outro lado da rua, observando em silêncio a cena acolhedora que se desenrolava. 5 ou 6 minutos depois, Bartolomeu Kuma enxugou o suor da testa, acompanhou um ancião até a saída e por acaso olhou para trás. Foi então que percebeu Ortorin que o observava o tempo todo. A visão repentina de um oficial da marinha desconhecido assustou Kuma, quase o fazendo levantar-se de um salto. Mas ao ver que Ortorin apenas esboçou um leve sorriso e não fez menção de se aproximar, ele rapidamente se recompôs. Esforçando-se para não pensar muito nisso, Kuma continuou a aliviar a dor do próximo ancião. Dessa forma, passaram-se mais de 2 horas antes que ele finalmente despedisse a última pessoa que havia vindo à igreja para receber as bênçãos. Depois ele ficou parado na entrada da igreja, olhando para Ortorin do outro lado da rua com um olhar perplexo. Só então Ortorin deu um passo à frente. Atravessando a rua, chegou às portas da igreja. Espiando o pátio, perguntou: "Você faz isso todos os dias? Extrair a dor dos mais velhos de seus corpos e absorvê-la para si?" Bartolomeu Kuma pareceu reconhecê-lo. Ele tinha o hábito de ler os jornais, e Ortorin havia sido notícia recentemente. Ao ouvir a pergunta de Ortorin, Bartolomeu Kuma coçou a nuca com um olhar simples e sincero. Praticamente isso. Mas hoje em dia tem muita gente, normalmente não é assim. É mesmo? Ortorin soltou um suspiro suave. Fazer isso não te deixa desconfortável? De jeito nenhum. O rosto de Kuma se iluminou com um sorriso satisfeito. Ajudar os outros dentro das minhas possibilidades. Isso não deveria ser motivo de alegria? Ortorin fez uma pausa por um momento antes de sorrir. Você tem toda a razão. Você veio me prender? Perguntou Kuma com um tom de tensão na voz. Após uma breve pausa, acrescentou: "Se for esse o caso, poderia esperar até depois de amanhã. Um senhor idoso marcou uma consulta para mim amanhã. Ele não consegue sair da cama, então preciso visitá-lo em casa." Ao ouvir isso, Ortorin ficou sem palavras. Nesse instante, uma mulher saiu correndo da igreja, empunhando um mosquete de cano longo. Seu cabelo curto e repicado lhe conferia uma presença marcante e agressiva. Em contraste com a gentileza de Kuma, ela irradiava ousadia e desafio. Ortorin a reconheceu imediatamente. Gine, outra alma marcada pela desgraça, assim como Bartolomeu Kuma. Seu fuzileiro naval desgraçado. O que você quer com Kuma? Saia desta igreja. Você não é bem-vindo aqui. Gine apontou sua arma para Ortorin, gritando. Ortorin sorriu e ergueu as mãos. Não me interpretem mal. Não estou aqui para prendê-los. Ao ouvir essas simples palavras, o rosto de Kuma se iluminou com um sorriso. Que ótimo. Então vocês não estão aqui para nos prender? Estou aliviado. Gine, porém, chutou o tornozelo de Kuma em frustração. Kuma, você confia demais. Quem sabe o que ele realmente quer aqui? Não baixe a guarda.
Pensando bem, ainda não me apresentei, disse Ortorin com um sorriso. Sou Ben Ortorin, contra-almirante do quartel-general da Marinha. Estou apenas de passagem em outra missão que não tem nada a ver com vocês, então não precisam ficar tão tensos. Ginny, sem perceber qualquer malícia da parte dele, relutantemente baixou a arma, mas murmurou friamente. Não recebemos fuzileiros navais, nem quaisquer lacaios do governo mundial, aqui. Kuma abriu a boca, querendo lembrá-la de que palavras como aquelas podiam ser dolorosas. Mas ao ver a infelicidade estampada no rosto de Ginny, ele se conteve. Ortorin deu de ombros e suspirou. Tudo bem, não precisa ficar tão nervoso. Eu vou embora. Na verdade, ele nunca planejou causar problemas. Parte do motivo de sua visita foi simplesmente porque o local ficava em seu caminho. A outra parte foi para vislumbrar Bartolomeu Kuma e Ginny enquanto eles ainda desfrutavam daquela felicidade passageira. O tempo que passaram naquela igreja talvez tenha sido o período mais feliz de suas vidas. Portanto, não os perturbar, não interferir, foi a maior gentileza que Ortorin pôde demonstrar. Dando 2 passos para trás, Ortorin subitamente ficou sério. Apesar de serem tratados com crueldade pelo mundo, vocês ainda escolhem enfrentá-lo com bondade e esperança. Eu respeito isso profundamente. Ambos possuem um caráter verdadeiramente nobre e uma bondade genuína, qualidades que admiro. Portanto, por favor, lembrem-se do meu nome, Ben Ortorin. Para muitos, incluindo vocês dois, os fuzileiros navais podem não parecer boas pessoas. Não vou negar isso. Os fuzileiros navais enfrentam muitos problemas difíceis. Mas há uma coisa que quero deixar bem clara. Eu não sou um lacaio do governo mundial. Se algum de vocês precisar de ajuda no futuro, terei prazer em oferecê-la. Com essas palavras, Ortorin sorriu calorosamente para eles. Raios brilharam sob seus pés e num instante, ele desapareceu de vista. Ginny olhou para ele confusa, sem entender o que tinha acontecido. O que foi isso? Não faço ideia. Quando vi pela primeira vez, ele estava do outro lado da rua, sorrindo gentilmente e apenas me observando. Respondeu Kuma, igualmente perplexo. Que fuzileiro naval estranho. Mas pelo menos ele não veio nos prender. Você o reconheceu, não é? Aquele cara. É aquele que eles exaltaram nos jornais, o fuzileiro naval super forte. Disse Gina rapidamente. Sim, eu o reconheci. Kuma assentiu com seriedade. Então, após uma pausa, ele sorriu suavemente. Não sei porquê, mas ele disse que nos respeita. Não é a primeira vez que alguém diz que nos respeita? Estou tão feliz, Gina. Respeito. Os olhos de Gina brilharam com um olhar complexo. Como as escravas, esse era um sentimento que raramente haviam experimentado. Mas ela rapidamente afastou o pensamento e chutou a perna de Kuma com uma carranca. Seu idiota. Não acredite tão facilmente na palavra das pessoas. Se continuar assim, um dia você vai pagar por isso. Kuma esfregou a perna fazendo beicinho, murmurando baixinho. Mas sem confiança, como as pessoas podem se entender? Ginny ficou paralisada, momentaneamente incapaz de retrucar. Após uma pausa, bateu o pé com raiva. Tudo bem, mas não venha chorar para mim pedindo consolo quando for enganado, seu idiota. Capítulo 89. Mar do Sul, Ilha Kyuka. Essa ilha era uma terra sem lei no Mar do Sul, além da jurisdição do governo mundial. Não porque o governo mundial não tivesse força para controlá-la, longe disso. Fora do Novo Mundo, o governo mundial exercia um controle férreo sobre os mares, especialmente os 4 grandes mares, leste, oeste, norte e sul. Se quisesse, o governo mundial poderia facilmente colocar todas as ilhas desses mares sob controle. Mas lugares como este optou-se por deixar intocados. O governo mundial também precisava de áreas envoltas em trevas, refúgios onde a imundície, a maldade e a traição se acumulavam. Este era o submundo do Mar do Sul. Inúmeras transações ilícitas eram realizadas aqui e, por vezes, até mesmo o governo mundial necessitava dos serviços deste mundo obscuro. Por essa razão, concedia-lhe certa liberdade. A ilha Kyuka era apenas um dos muitos lugares assim no Mar do Sul. Ilhas semelhantes podiam ser encontradas em todo o mundo. A ilha Minion no Mar do Norte, Muktal na primeira metade da Grand Line, os distritos sem lei do arquipélago Sabaldi e Ashinozu no Novo Mundo, cada uma um covil da mesma espécie. Na movimentada rua do mercado portuário de Xixicris, Ortorin estava sentado em uma pequena barraca. Ele vestia um colete preto, as mesmas calças de trabalho comuns entre os estivadores e botas de couro pesadas. Seus braços expostos exibiam músculos firmes, adornados com tatuagens ameaçadoras, embora, na verdade, fossem apenas adesivos. Um par de óculos escuros escondia a maior parte do seu rosto, e um bigode falso repousava acima dos seus lábios. A imagem estava completa. Um bandido de cais, o tipo de homem em quem ninguém confiaria. Graças à sua infância passada na ilha Terian com seu pai, Ortorin nem precisava fingir. Ele sabia exatamente como se comportar como um valentão de cais. Ele estava sentado ali com um cigarro entre os dentes, as pernas apoiadas na mesa e uma refeição barata na mão. Para quem o observasse, parecia apenas mais um membro do submundo. Ninguém imaginaria que ele fosse um famoso contra-almirante da Marinha. Essa já era a terceira zona sem lei que Ortorin visitava no Mar do Sul. Desde que deixara o reino do sorvete, há mais de 2 meses, ele vinha se deslocando de uma para outra. Seu percurso seguiu os rastros traçados pela inteligência marinha e os novos relatórios repassados pela Agência de Proteção Civil. Por que o submundo? Porque Ortorin raciocinou que até mesmo os estudiosos ainda eram humanos. Eles precisavam de comida, bebida e suprimentos. Ninguém poderia sobreviver no mar apenas com conhecimento. E se tentassem reabastecer-se em portos legítimos, corriam o risco de serem descobertos e caçados pelo governo mundial. O que significava que era muito mais provável que buscassem suprimentos no mundo negro. Assim, Ortorin passou a vigiar os distritos comerciais das ilhas sem lei, na esperança de vislumbrar algum rastro deles. É claro que a polícia de combate e a inteligência não eram tolas. Elas usavam os mesmos métodos, mas até então não haviam encontrado nada de valor. Ortorin encarou a situação com uma mentalidade de tudo ou nada. Se ganhasse algo, ótimo. Se não, ainda seria uma experiência. Além disso, em pouco tempo ele estaria a caminho da ilha Baterila para encontrar Roger e se juntar ao grupo, então não estava muito preocupado. E como era a vida no submundo? Depois de passar tanto tempo imerso nele, Ortorin sabia bem. Sobreviver ali era brutalmente cruel. Pessoas morriam todos os dias. Qualquer pessoa que conseguiu viver em um ambiente assim, fossem crianças de 7 ou 8 anos, ou mesmo pessoas na casa dos 60 e 70 anos, sem exceção, eram sobreviventes endurecidos. Este era um lugar onde as pessoas se devoravam umas às outras. Se você não conseguisse, morria de fome. Na visão de Ortorin, lançar um booster call num lugar como este nem sequer seria considerado um erro de
de julgamento. Não aqui. Com uma refeição embalada nas mãos, Ortorin recostou-se na cadeira, apreciando o simples ato de comer enquanto absorvia a atmosfera do lugar. Mas justamente quando saboreava o momento, uma discussão irrompeu repentinamente na barraca vizinha, do outro lado da rua. Sem dizer uma palavra, o dono da barraca sacou uma espingarda e atirou. Seu cliente foi instantaneamente despedaçado em uma massa sangrenta. Os dois acompanhantes da vítima explodiram em fúria. Um deles sacou uma pistola para revidar, mas o dono da barraca já estava preparado para tal cena. Outro disparo ecoou, arremessando o homem a vários metros de distância antes de ele cair no chão. Ortorin encarou em silêncio os pedaços de carne que haviam caído em sua comida. O canto de sua boca se contraiu. Assim, de repente, seu bom humor foi arruinado por essa escória. Um terceiro tiro se seguiu, dizimando o grupo por completo. O dono da barraca encostou a espingarda no balcão, exibindo os dentes num sorriso cruel. Droga, vocês nem se deram ao trabalho de perguntar por aí? Nessa rua da Ilha Kyuka, quem vocês acham que eu tenho medo? Um bando de ninguém, pensando que podem vir aqui comer de graça? Isso aqui é o submundo, não um parquinho para lixo como vocês. Ele ainda se deleitava em sua arrogância quando uma sombra o cobriu. Ao se virar, sua expressão presunçosa congelou. A figura imponente de Ortorin já estava atrás dele. Você. O homem tentou levantar a espingarda, mas Ortorin não lhe deu chance. Uma bota pesada prendeu seus 2 pés ao chão, imobilizando-o. No mesmo instante, a palma da mão de Ortorin desferiu um tapa impiedoso. Que tipo de poder Ortorin detinha? Até mesmo Kaido ficaria sem palavras, e o Conde Vermelho só teria elogios. Aquele único golpe poderia ter arremessado um homem pelos ares. Mas com os pés presos, toda a força atingiu seu crânio em cheio. A cabeça, junto com parte da coluna, foi arrancada. O sangue jorrou como uma fonte, e o outrora arrogante dono da barraca desabou como um cadáver decapitado. Ortorin chutou o corpo que se debatia para o lado e lançou um olhar ao redor. Os capangas do submundo que o cercavam, lobos em pele humana, estremeceram sob seu olhar. Homens endurecidos não eram raros por aqui. Todos tinham sangue nas mãos, sem ele, ninguém ousaria abrir um negócio num lugar como este. Mas ver a cabeça de alguém ser arrancada com um único tapa? Isso era novidade. Brutal. Brutal demais. Ortorin atirou a marmita ensanguentada no chão, emitindo um rosnado selvagem. Vou dizer isso só uma vez. Se algum desgraçado ousar fazer uma merda dessas enquanto eu estiver comendo de novo, eu arranco sua cabeça e chuto ela como uma bola. Entendeu? Os chacais ficaram imóveis, tremendo sob seu olhar penetrante. Responda-me. Você me ouviu ou não? Rugiu Ortorin. Sim, nós ouvimos. Nós ouvimos. Calma, chefe. Só então Ortorin assentiu com a cabeça, embora seu tom permanecesse áspero enquanto proferia palavrões. Vocês estão me ouvindo e continuam aí sentados como cadáveres? Levantem a bunda da cadeira e limpem essa sujeira. Droga, manter esse mercado limpo depende de todos nós. Viram lixo no chão? Limpem. Tenham um pouco de decência. Imediatamente, os donos das barracas saíram correndo com vassouras e esfregões. Limparam os cadáveres e os restos mortais num instante, e depois esfregaram as manchas de sangue do chão com baldes de água. Cada um lançou um olhar nervoso para Ortorin, com medo de que ele ainda estivesse insatisfeito. Quando ele finalmente assentiu levemente com a cabeça, todos suspiraram de alívio e correram de volta para suas barracas, sentados como codornas assustadas. Ortorin recostou-se na cadeira, ainda fervendo de raiva, quando um vendedor astuto aproximou-se apressadamente com uma refeição fresca embalada. Colocou-a cuidadosamente sobre a mesa de Ortorin com um sorriso servil. Chefe, por favor, tente isto. Nada mal, garoto. Ortorin assentiu com satisfação, dispensando sem lhe dar nenhuma recompensa. Mas aquela simples frase, nada mal, foi suficiente para fazer o homem se afastar com o peito estufado, como se tivesse acabado de receber a mais alta honraria. Enquanto Ortorin comia novamente, seu humor foi melhorando gradualmente. O mercado logo voltou ao normal, embora agora os donos das barracas parecessem muito mais educados, falando baixo como se tivessem medo de perturbá-lo. As horas passaram. Quando o céu começou a escurecer, Ortorin se espreguiçou com um toque de tédio. Mais um dia que se foi, sem nada conquistado. Quando se preparava para arrumar as malas e ir embora, alguém lhe chamou a atenção. Uma mulher de cabelos grisalhos aparecerá na praça do mercado. Nico ouvia. Graças a Robin, Ortorin a reconheceu imediatamente. Contudo, ali, ela não tinha a menor aparência de uma erudita. Sua postura era a de uma veterana endurecida do submundo. Um casaco de couro de caçador pendia de seus ombros, manchado de sangue antigo e escuro. Uma coxa de frango meio comida estava em sua mão, que ela roía sem a menor preocupação com as aparências. Na outra mão, um pesado revólver balançava, seu cano desproporcional quase encostando em sua coxa. Seu olhar percorreu a rua sem restrições, encarando friamente qualquer um que ousasse cruzar seu olhar. Com isso, Ortorin entendeu imediatamente por que a agência CP e a inteligência da Marinha não haviam conseguido encontrá-la. Seu disfarce era impecável. Para qualquer outra pessoa, ela parecia uma caçadora de recompensas, ou pior, quem imaginaria que ela fosse uma acadêmica? Somente alguém como Ortorin com visão e perspicácia poderia reconhecer quem ela realmente era. Capítulo 90. Chamar os acadêmicos de indefesos não passava de arrogância dos fuzileiros navais. Na verdade, quando os acadêmicos embarcavam em expedições que poderiam muito bem lhes custar a vida, como poderiam ir desarmados? Afinal, o governo mundial não era a única ameaça que enfrentavam no mar. Os piratas, por exemplo, jamais mostrariam misericórdia só porque seus alvos eram acadêmicos. Por isso, qualquer equipe de expedição de estudiosos precisava estar equipada com armas e munição para se proteger dos muitos perigos do mar. A viagem de Nico via a ilha Kyuka desta vez tinha precisamente esse propósito, reabastecer o estoque de armas. Como uma das primeiras estudiosas a navegar com a frota expedicionária, ela já havia realizado muitos negócios desse tipo no submundo e era bastante experiente nesse ramo. Ela entendia as regras não ditas ali, jamais demonstrar o menor sinal de medo. Se esses lobos pressentissem a menor fraqueza, se transformariam em predadores no verdadeiro sentido da palavra, despedaçando você sem hesitar. Por outro lado, quanto mais à vontade e dominante você parecesse, maior a probabilidade de eles o verem como um deles, um caçador, não uma presa. E quanto mais bela a mulher, mais convincente tinha que ser sua atuação. Com essa experiência e talento para atuação, Ovi aprenderá a transitar pelo submundo sem revelar a menor falha. Como agora, enquanto passeava pela rua do mercado.
Ela parava nas barracas, puxava conversa, às vezes até trocava gracejos ou algumas palavras ásperas com os vendedores antes de comprar. Depois de cada compra, resmungava e praguejava como se tivesse sido enganada. A atuação foi impecável. Seu comportamento ensaiado se misturou perfeitamente ao ambiente, a ponto de os lobos do submundo a tratarem como uma das suas, sem jamais cogitarem atacá-la. De fato, conflitos abertos entre predadores eram raros nessa região. A lógica era simples. Em um mundo regido pela sobrevivência do mais forte, um predador ferido em uma luta logo se tornaria presa. Enquanto considerassem alguém como um dos seus, os predadores geralmente eram corteses, reservando seu apetite para os forasteiros, os cordeiros. Somente homens como Orthorin, fortes o suficiente para dominar o campo de batalha, ousariam abater seus supostos parentes. Assim que Orthorin fixou os olhos nela, levantou-se, empurrou a mesa para o lado sem hesitar e caminhou em direção a Ovia. Naquele momento, Ovia ainda examinava os diversos produtos. Embora tivesse vindo principalmente em busca de armas e munição, os mercados do submundo vendiam tudo o que se pudesse imaginar. Às vezes, era possível encontrar tesouros, poses eternas de ilhas estranhas, mapas de tesouros antigos ou os artefatos históricos que ela tanto almejava. Ela estava negociando o preço de uma escultura log pose com o dono de uma barraca quando Orthorin se aproximou dela. O dono da barraca ficou em silêncio no instante em que ele chegou, recuando sem dizer uma palavra. Ovia pressentiu imediatamente. Problemas estavam a caminho. Ela virou a cabeça para olhar para a figura imponente agora ao seu lado. Com mais de 3 metros de altura, músculo saliente sob o colete preto, braços cobertos de tatuagens violentas. Metade do rosto escondido atrás de óculos escuros enormes, uma barba áspera e desgrenhada, e até ornamentos em forma de chifre coroando sua cabeça. Claramente, este não era um homem com quem se devesse mexer. Orthorin acariciou o queixo enquanto seus olhos a percorriam. Então, seus lábios se curvaram no que ele deve ter interpretado como um sorriso amigável. Senhorita, é a sua primeira vez na ilha Kyuka? Precisa de um guia? Conheço este lugar como a palma da minha mão. É perigoso aqui, há muita gente má por perto. Acho que você pode precisar da minha ajuda. Enquanto o observava, Ovia também reparava nos outros ao redor. Os chacais selvagens que rondavam o mercado nem sequer ousavam olhar para eles. Só isso já lhe dizia tudo o que precisava saber. Aquele homem era provavelmente o predador mais implacável de toda a rua. Olhando para ele, um pensamento lhe ocorreu. Naquela ilha, não poderia haver ninguém mais cruel do que ele. Se ela ficasse com ele, não precisaria se preocupar com outras pessoas más. Afinal, ela já havia encontrado o pior de todos. Mas Ovia não era nenhuma amadora. Ela já havia se preparado para situações como essa há muito tempo. Por isso, ela não rejeitou de imediato, nem tentou confrontá-lo. Em vez disso, ela soltou uma risada brincalhona, estendeu a mão e acariciou o peito largo de Orthorin. Seus olhos brilharam enquanto ela dizia: Ei, você é exatamente o meu tipo. Que tal eu te convidar para jantar? Podemos nos conhecer melhor primeiro. Ovia tinha consigo uma grande dose de alucinógenos, o suficiente para derrubar um elefante. Usando o jantar como pretexto, ela planejava dar a droga para ele e levá-lo para sair, talvez até mesmo ficar com algum dinheiro ilícito, e então arrumar as malas e desaparecer antes que problemas a encontrassem. Além disso, ela havia preparado vários planos de contingência para situações como essa, pronta para se adaptar dependendo do desenrolar dos acontecimentos. Ah. Faz tempo que uma mulher bonita não me convida para jantar. Claro, vamos. Orthorin jogou a cabeça para trás, rindo e fingindo alegria. Ele se inclinou um pouco, passou um braço pelos ombros de Nico Ovia e a puxou para perto do peito, arrastando-a como um bandido que acabará de reivindicar seu prêmio. Ovia sabia que ele estava se aproveitando da situação, mas manteve um sorriso de satisfação estampado no rosto. Encostando-se nele, deixou-se ser meio arrastada, meio carregada para fora da rua. Só depois que eles saíram é que os donos das barracas voltaram a se mexer. Droga, ele chegou até ela primeiro. Aquela mulher era algo extraordinário. Aquela pele cor de trigo. Eu realmente gostei. Nem pensar que você tinha alguma chance. Ela não parecia ser alguém fácil de lidar. Só o chefe Horn teria coragem de se aproximar dela tão abertamente. Calha a boca. Se o chefe Horn ouvir você, quantas cabeças você acha que tem de sobra? A lembrança do que acabavam de presenciar foi suficiente para silenciá-los. Estalando a língua, os vendedores voltaram ao trabalho, sem quererem falar mais sobre Orthorin. Em pouco tempo, Orthorin levou Ovia para um restaurante de alta classe. Embora o submundo fosse um antro de caos e crime, figuras poderosas ainda prosperavam ali. Chefes da máfia, chefões de sindicatos e capitães piratas exigiam jantares requintados e bebidas caras. Por isso, os serviços de luxo da ilha eram abundantes. Numa sala reservada, Orthorin e Ovia estavam sentados um de frente para o outro à mesa. A essa altura, Ovia já pressentia algo estranho. O delinquente imprudente de antes parecia ter desaparecido no instante em que entraram. De repente, ele estava sentado ali, quase comportado. O que ele estava tentando bancar o cavalheiro? Com aquela imagem dele? Por favor, de jeito nenhum ele conseguiria. A confusão tomava conta de sua mente enquanto ela reclamava baixinho consigo mesma. Depois que o garçom saiu com o pedido, Orthorin levantou a mão, tirou o bigode falso e os óculos de sol e os colocou sobre a mesa. O coração de Ovia deu um salto. Sem o disfarce, quanto mais ela olhava, mais familiar ele lhe parecia. Pouco tempo depois, seus olhos se arregalaram. Bem, Orthorin. Orthorin pegou um copo de suco, tomou um gole e deu uma risadinha. Ah, é? Não imaginava que eu fosse famoso o suficiente para estranhos me reconhecerem tão facilmente. O humor de Ovia despencou. Ainda agarrada a um último resquício de esperança, ela forçou um sorriso. Como parceiros dos fuzileiros navais, nós, caçadores de piratas, naturalmente temos interesse em conhecer os oficiais famosos, não é mesmo? Caçadores de piratas? Orthorin bufou. Não esperava que você tivesse um trabalho paralelo desses. Pensei que pessoas como você, tipos cultos, não gostassem de derramamento de sangue. A expressão de Ovia endureceu. Ela fingiu ignorância. Cultos? Do que você está falando? A essa altura, você realmente acha que sua identidade secreta ainda não está intacta? Acadêmica Nico Ovia? O olhar de Orthorin se fixou nela, seu tom pesado. Ovia abriu a boca, querendo negar, mas diante daquele olhar nos olhos dele, engoliu as palavras. Um silêncio se instalou entre eles. Nenhum dos dois disse nada. Passaram-se 10 minutos antes que um garçom batesse a porta, trouxesse a comida e se retirasse com uma reverência respeitosa. Ovia não se mexeu. Orthorin, por outro lado,
Fascinado, atacou a comida sem hesitar. Uma refeição congelada nunca o saciava, então agora ele comia com gosto, sem restrições. Observando comer com tanta naturalidade, Olivia começou a ficar inquieta. Finalmente, quando Ortoren ergueu novamente o copo de suco, ela perguntou: Como você me encontrou? Onde eu errei? Que erro eu cometi? O governo mundial possui a rede de inteligência e o sistema de vigilância mais poderosos e abrangentes que existem. Uma vez que nos empenhamos nisso, não há nada que não possamos descobrir. É apenas uma questão de tempo. Você pode não acreditar, mas tudo que você fez sempre esteve ao nosso alcance, disse Ortoren com um tom casual, quase arrogante. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!